O seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem, Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. O governo da Paraíba criou uma força-tarefa para aumentar a segurança em escolas públicas e particulares do estado. As ações incluem rondas policiais, monitoramento de redes sociais, implantação de protocolos de segurança e um canal para denúncias, o Escola Segura. Se você receber mensagens com ameaças, não passe adiante. Ligue 197 ou acesse 197.pc.pb.gov.br e informe as autoridades. Paz nas escolas, tarefa de todos. Governo da Paraíba. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz! A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Confirmando em João Pessoa, a capital de todos os paraibanos. São 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. E a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E teve confusão na Assembleia Legislativa. Deputados Valber Virgulino e João Gonçalves batem boca durante sessão de hoje. Teve dedo pra cá, teve pancada na mesa. Você vai saber de tudo já já aqui no F5. E a vereadora Elisa Virgínia apresentou um voto de repúdio contra a instalação do Museu da Cannabis inaugurado aqui em João Pessoa na última segunda-feira. O pior do que o voto da parlamentar foi a Casa Legislativa de João Pessoa dizer sim a essa imbecilidade. Ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
desembarcam na Paraíba para encontro com governadores do Nordeste nesta sexta-feira. E João Pessoa entra em alerta por risco de deslizamento de barreiras e desmoronamentos em pelo menos 3 áreas de risco. Saiba quais são daqui a pouco aqui no F5. E tome forró! Prefeitura de João Pessoa anuncia a programação do São João da capital. Vamos ter shows de Eliane, Daniese Santiago, Cavalo de Pau e Valquíria Santos. E daqui a pouco, o rei do camarote do F5, o Pepa Torres, avalia as atrações do São João 2023 da capital. Sem comentários. O FPB, o FCG e IFPB devem receber mais de 63 milhões de recomposição orçamentária do governo federal para investimentos nas instituições. Grande notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou há pouco depoimento à Polícia Federal sobre os atos terroristas de 8 de janeiro e diz a PF que compartilhou, sem querer, vídeo em que questionava o sistema eleitoral brasileiro. Ele também podia apagar rapidamente, sem querer. Apagou depois. Um dia após casar com um adolescente de 16 anos, o bonitão das tapiocas, o prefeito lá do Paraná, exonerou a sogra, que foi nomeada para ser secretária de Cultura da cidade. Ele também pediu desfiliação do Cidadania. O maleta só não pediu o divórcio. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Pop o secretário de Saúde do município de João Pessoa, Luiz Ferreira Filho. Com ele iremos falar sobre as campanhas de vacinação, os alertas sobre leptospirose e a meningite e também o mutirão para exames citológicos, entre outros temas palpitantes. E não saia de casa sem saber. Publicada no Diário Oficial da União a lei que reconhece as festas de São João como manifestação da cultura nacional brasileira. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é dele, o vascaíno otimista de sempre, Fábio Augusto. A produção é dela, Juliana Carneiro. E a edição é dele, o flamenguista que hoje vai roer os dentes contra o Maringá, Cosme Lira. A sonoplastia e a edição de imagens é do melhor DJ da Paraíba, o santarritense Luciano Coxinha. E você pode acompanhar o programa F5 pela Rede F5 de Comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade, a terra do queijo e região, pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87,9. No Sertão, pelas rádios Opção da Velha Maringá, em Pombal 104 FM. E a Rádio Angelina, cidade de Souza, terra do meu amigo Jorge Wagner, na 102.3 FM. E também pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Agora, se você quiser, você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, no respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece.
Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h11. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, meu querido DJ Luciano Coxinha. Juntos, misturados, eu, você, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Juliana Carneiro, para comandarmos mais uma edição do programa F5. Lembrando que Rui Dantas segue em Brasília, viu, Pepa? Sim, tô sabendo. Resolvendo muita coisa por lá, novidades importantes para o mercado publicitário da comunicação da Paraíba. Rui, que é vice-presidente da ABAP, Associação Nacional de Agências de Publicidade. Se Deus, acho que amanhã Rui estará conosco aqui no F5. Saudar a todos, dizer a todos que hoje é dia de sofrimento, né, Pepa? Hoje é... Tem que fazer 3, né, meu amigo? Tá acreditando? Claro. Botou um time ofensivo, São Paulo. Já tá com o time definido? Já tem time definido. Santos, Wesley, Felipe Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton. Felipe Luiz? Fabrício? Davi Luiz. Davi Luiz. Sim. E Ayrton Lucas. Certo. Os volantes Gerson, Vidal e Everton Ribeiro. Cebolinha, Gabi e Pedro. Botou o time ofensivo pra vencer. Fábio Augusto, vascaíno, secador. Aliás, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Vidal no banco. Boa. E aí, acredita em que? Vai dar o que hoje? O Flamengo escapa? Maringá. Canta aí a música em homenagem à cidade de Pombal. Maringá. Hoje vai ter secador, vai. Depois que eu fiquei tão triste. Hoje vai ter secador, não vai, meu amigo? Muito. Meu amigo, como vai ter secador hoje? Se preocupe não, é sempre assim. Secador, aquecedor, sem imaginar. Acho que hoje eu vou recorrer à FM, viu? Acho hoje que eu vou pra Feijoada de Manaíra, que lá é lugar de sorte. Acho que vou recorrer, porque a situação tá complicada pro Mengão hoje. Aliás, são vários jogos da Copa do Brasil, né? Ontem o São Paulo escapou, né? Rapaz, o Dorival Júnior chegou em 5 dias, garantiu 2 vitórias. E trouxe a paz novamente lá. O Atlético Paranaense também salvou-se nos pênaltis. Mas eu tô impressionado com o São Paulo, viu? Dorival Júnior chegou, botou ordem na casa, 2 vitórias, espantou a crise. Tá vendo aí que o Flamengo fez, né? Eita, lá vem o secador Esmeraldo hoje. Vamos ver o Maringá hoje. Vou ver o ABC também. Vou ver o ABC, Maringá. Oh, meu Deus. Não tá sendo sabe a cartilha? Sabe a cartilha? Aquele time ABC. Gente, 12 horas e 14 minutos, a gente vai ter que dar uma acelerada bacana. São muitos assuntos hoje no programa, porque daqui a pouco a gente tem uma entrevista importante com o secretário de Saúde, João Pessoa. A primeira vez que o Dr. Luiz vem aqui aos estúdios da POP, pelo menos aos estúdios do F5. Informações importantes. Ontem tivemos o início da aplicação da vacinação bivalente contra a Covid para todo mundo acima de 18 anos. Enfim, campanhas importantes, né? Vamos tentar descobrir com o secretário novas ações da Prefeitura de João Pessoa. E a gente também tem vários assuntos para a gente iniciar, para debater no programa. Tem enquete daqui a pouco, tem participação dos ouvintes. Agora, vamos rapidamente pincelar algumas informações. Pepa Torres, vergonha nacional, vexame nacional, na minha concepção, muito mais por desconhecimento, passa a Câmara Municipal de João Pessoa. Foi notícia, inclusive, em alguns portais nacionais, o voto de repúdio apresentado pela vereadora Elisa Virgínia contra a instalação do Museu da Cannabis na cidade de João Pessoa. E como disse Petrônio, durante a nossa escalada, o mais grave não foi a apresentação do voto de repúdio. O mais grave foi a aprovação do voto de repúdio da vereadora Elisa Virgínia. Até onde eu li, Petrônio, Fábio Augusto, não sei se vocês têm mais conhecimento, não fica claro quais os vereadores que aprovaram o voto de repúdio. Nos textos que li, inclusive em reportagens nacionais, aparece o nome, por exemplo, posso me lembrar de cabeça, do vereador Duval Ferreira, apoiando ou votando favorável
ao que apresentou a Elisa Virgínia, Coronel Sobreira e o meu amigo Marcílio da HBE, né? Que é um bolsonarista. Tem hora que eu acho que os cabas, sabe? E aí vai uma crítica direta ao vereador Marcílio da HBE. Parece que os caras se revestem tanto de bolsonarista, porque Marcílio é um professor, é um cara esclarecido, né? Aí embarca numa onda dessa, li também no que vi, Aldon Bezerra se absteve, sei que votaram contrários os vereadores Marcos Henriques, Júnior Leandro e Toninho Pé de Aço. Agora, para mim, ainda fica falta clareza para saber quais os parlamentares de João Pessoa que embarcaram nesse devaneio da vereadora Elisa Virgínia. E acho, sinceramente, Petrônio e Fábio Augusto, Coxinha, ouvintes do F5, que os parlamentares de João Pessoa fizeram isso por falta de desconhecimento. Por falta de conhecimento. Petrônio Torres, Fábio Augusto, agora, dia 19 de abril, a Fiocruz, que é uma das instituições científicas mais respeitadas da América Latina, que fica sediada no Brasil, que é um órgão do governo federal, aprovou uma nota técnica, Petrônio, falando da importância do tratamento de várias doenças com a cannabis. E a cidade de João Pessoa, vanguardista, sai na frente, até porque tem uma associação que há muito tempo trata desse assunto, cria um museu e, ato contínuo, a nossa Câmara Municipal aprova um vexame desse. Pepa Torres. Inclusive, a gente tem aqui uma fala que foi captada da TV Cabo Branco, do dia da inauguração do Museu da Cannabis, da desembargadora Fátima Bezerra, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que gentilmente cedeu a casa onde morou o senador José Maranhão para a instalação desse museu. Pepa Torres. Ô Fábio, eu gosto muito da vereadora Elisa Virgínia. Tanto que já trouxemos ela aqui mais de uma vez. Inclusive eu que a convidei. Mas me enoja o que a vereadora fez. E aí não só com a apresentação do voto de repúdio, que foi aprovado, mas também com o que ela disse com o pessoal da Abrace. Eu acho que é pior do que o voto de repúdio. Ela insinuou que eles usavam a maconha para recreação. Eu acho que ela não ensinou, ela afirmou. Então, ela acaba afirmando, pelo menos no material que eu li. Ela disse que é uma desculpa. Em outras palavras, ela disse que é uma desculpa. É um caminho, um passo. Abre aspas para a vereadora. Porque é medicinal é uma conversa. É o pretexto que os maconheiros têm para irem às ruas com as faixas para a liberação da maconha. Isso é só pretexto. Não é por amor, não é por saúde, não. É simplesmente por nóia. Por viver a vida na fumaça verde. Meu irmão, minha irmã, vereadora Elisa Virgínia, eu não creio de coração, eu não creio que a senhora seja ignorante. Não é. Me perdoe o julgamento, mas acho que a senhora não pensa dessa forma. Acho que a senhora joga para a sua claque, sabe? De forma baixa, de forma sorrateira, de forma perversa, de forma cruel, de forma infame. Porque se a senhora pudesse presenciar, que eu acho que já presenciou, tivesse conhecimento, que acho que a senhora já teve, se a senhora pudesse ter visto, acho que a senhora já viu, pessoas que dependem do óleo da cannabis para amenizar, Fabão e Fabinho, o sofrimento de um filho,
porque acho que o ser humano, qualquer ser humano de coração que é ligado a Deus, que mais ama aqui nessa terra, é seu filho, sua filha. E ver seu filho e sua filha sofrendo e poder ter aquele sofrimento aliviado por um óleo de uma planta, só porque alguns usam para ficar alegre, ficar noiado, como diz a senhora, ninguém queria ver. É muito pequeno isso, vereador, é muito pequeno, sabe? Para ir atrás de um voto aqui e acolá, de quem não gosta da cannabis por motivos de ignorância plena, porque isso é a plenitude da ignorância. E eu fico enojado, mas enojado mesmo com a vereadora, respeito a vereadora, gosto muito da vereadora, do fundo do coração. E ela sabe disso. Não é dessa emissora, é de outras emissoras. Desde a época que eu frequentava o setor de imprensa da Câmara Municipal, sempre aprendi a respeitar, a gostar da vereadora Elisa Virgínia, mas agora ela se superou, meu irmão, se superou. E é pena que boa parte da nossa bancada de vereadores na Câmara Municipal de João Pessoa, às vezes diz sim, e eu quero crer que foi isso, disseram sim sem estar sequer prestando atenção no que votaram pelo sim. Porque acontece muito quando se vota um monte de votos, um monte de projetos em bloco, não é? Às vezes quem está presidindo a sessão lê 3, 4, 5 projetos e aquele famoso, quem tiver de acordo, fique sentado, quem não tiver, levando, aprovado. Gente, vocês que estão nos ouvindo, vocês acham que uma mulher, se não a mais ou uma das mais respeitadas da Paraíba, do Nordeste do Brasil, a doutora desembargadora, doutora Fátima Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Já foi cotada para vaga no STJ? Uma mulher de uma, respeitabilidade entre todos os paraibanos, nordestinos, brasileiros. Acha que a mulher ia colocar, ia doar, ceder as instalações que um dia pertenceu ao seu ex-marido, o saudoso José Targino Maranhão, ex-governador, ex-senador, para uma causa que não fosse tão nobre quanto esta? Aí a vereadora tem a cara de pau dizendo, porque não fazem um museu para dipirona e para penicilina, tirando onda. Doutora Elisa, Deus queira, Deus permita, e livre seus filhos, seus netos, seus descendentes, de precisarem um dia do óleo da cannabis. E aí eu queria ver sua cara, doutora Elisa Virgínia. Ô Pepa, não sei vocês, Fábio Augusto, Coxinha, ontem foi um dos programas que mais repercutiu junto a mim após o término da edição do programa. Muita gente interagiu comigo, tanto é que eu me interessei pelo assunto. Quem acompanha o nosso grupo no WhatsApp viu que desde ontem eu me interessei pelo assunto. Inclusive já estou lançando um desafio para Juliana Carneiro, para a gente trazer o pessoal da Abraço Esperança, para a gente debater esse assunto. E eu fui ler um pouco mais, recebi muitas informações, Fábio Augusto, eu quero também a sua opinião, mas eu preciso apenas pontuar isso. Pessoas, ouvintes fiéis nossos, que têm parentes que se tratam de medicamentos à base do canabidol, da cannabis, e me mandaram, por exemplo, aqui, essa ficha técnica da Fiocruz, por exemplo, Petrônio Torres, os estudos científicos aprovados, comprovados, mostram que medicamentos à base da cannabis, ela é importante para dor crônica, epilepsia. Petrônio, isso aqui, eu acho que quase todo mundo conhece alguém. Náusea, vômitos e perdas do apetite. Os canabinoides foram eficazes na redução de náuseas e vômitos ligados à quimioterapia. Pessoas que sabem, que convivem com pessoas que fazem tratamentos de câncer, que fazem quimioterapia, sabem como a quimioterapia derruba a imunidade das pessoas, e esses medicamentos estão ajudando essas pessoas a se recuperarem. Aí vem a vereadora Elisa Virgínia com uma tese louca dessa,
Aí vem o deputado estadual Valber Virgulino, que ontem participou desse programa, corroborando com essa tese, dizendo que o museu faz apologia à maconha. Eu tenho certeza, Petrônio Torres, e é por isso que eu invoco esse programa, para a gente levantar essa tese e para defender esse assunto, que Valber Virgulino vai pedir desculpa pelo que disse, que a vereadora Elisa Virgínia vai repensar a besteira que fez, que os vereadores lá na Câmara vão repensar os seus votos, Petrônio. Fábio, você sabia que várias constituições, a Bíblia já foi impressa em papel de maconha? E o museu mostra isso. O museu mostra isso. O museu mostra isso. João Pessoa sai na frente. E uma coisa que era pra gente estar todo mundo dizendo, pô, como João Pessoa tá bacana. Repito, é notícia nacional. Aí vem o nosso parlamento e faz isso. Aí vem o nosso deputado e faz uma coisa dessa. Outra coisa, tem um monte de drogas. Drogas, eu estou me referindo a remédios farmacológicos que vendem em farmácia. Se eles manipulados ou se tomados de uma forma aleatória, exagerado, eles viram... Você fica doidão tanto quanto maconha. Sabe? É de uma hipocrisia, gente. É de uma hipocrisia, de uma crença. Não vou dizer essa palavra, não. Fábio Augusto. Vou usar a palavra cretinice, não, que não... Fábio Augusto, pra gente também não tá dando ibope demais a vereadora Elisa Virgínia, que esse povo adora isso. Fábio Augusto. Fábio Augusto. Você é a favor do voto de repúdio? Você é contra o Museu da Cannabis? Não, Fábio. Muito boa tarde a você, boa tarde, Petrônio, boa tarde a todos que acompanham o F5. Rapaz, é um debate pequeno esse, criado pela vereadora Elisa Virgínia, que eu até concordo com o Petrônio, que é uma mulher realmente preparada, é uma mulher que eu acho que merece estar ali na Câmara Municipal de João Pessoa, defendendo alguns projetos, defendendo algumas leis, mas em relação a esse voto de repúdio, não tem o que falar. Gente, a gente está falando de um museu, certo? Um museu aonde se mostra a eficiência da planta cannabis e para uso medicinal, não é maconha. A maconha é uma coisa, a cannabis é outra. A gente está falando da cannabis para uso medicinal, gente. Não tem nada de apologia a usar maconha, fumar maconha. Se por um acaso a vereadora e o deputado Valber teve informações de que lá vai haver uma marcha da maconha, começar dali as ideias, é uma outra história, mas a gente está tratando de um museu que mostra a importância desse remédio, de cada vez mais o Brasil discutir isso, inclusive o parlamento também, liberar esse uso medicinal dessa cannabis. Porque Fábio trouxe alguns problemas desse aí, de saúde. A gente destaca aí, ó, o câncer, a gente destaca a epilepsia. Gente, semana retrasada teve o deputado estadual aqui, Michel Henrique, que ele tá representando aqui na Paraíba uma frente parlamentar em defesa dessas pessoas que tem a epilepsia. Ele mesmo falou aqui da importância que é o uso medicinal para essas pessoas. Gente, quem sofre de epilepsia, quem aqui já pôde acompanhar um ataque epilético, é uma coisa horrível, é uma coisa mais feia do mundo. E apenas com uma dosezinha, algumas gotas de um remédio medicinal, se resolve isso. Aí se cria um grande problema, um grande debate envolvendo isso, e veio aqui para a Câmara Municipal de João Pessoa. Às vezes eu acho, Fábio, que é a vereadora que está procurando holofotes para ficar na mídia, para falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu acho que é isso. Sabe qual é a minha preocupação, Petrônio Torres? E falo isso do fundo do meu coração, é que a gente não tenha algo tão sério sendo relativizado como foi relativizado, por exemplo, a vacina da Covid. As vacinas do nosso país, onde muita gente embarcou na onda que vacina fazia mal à saúde, e o resultado está aí, muita gente sem se vacinar, não só pela Covid, como outras coisas também. Aí fica parlamentares, fica com o aval da nossa Câmara Municipal de João Pessoa, presidente Dinho, chame o feito a ordem, dando vazão a esse tipo de coisa. E vai ter gente que poderia se tratar, minimizar as dores, deixar de utilizar um medicamento desse
por causa de teses loucas como essas da vereadora Elisa e também do deputado Valber Virgulino. Eu vou retirar o louco. Eu acho que é muito mais teses por desconhecimento. Pessoas que não conhecem a realidade. Por isso, Ju, vamos trazer esse assunto. Eu quero trazer o pessoal da Abraço Esperança aqui para a gente conversar, para a gente poder entender mais como esses medicamentos podem ajudar muita gente nessa Paraíba, sabe? Pessoas que sofrem doenças terríveis, que já está comprovado, eu repito, inclusive através de uma nota técnica da Fiocruz. 12h31. Olha, eu vou propor aqui, para tentar limpar a CAGADA, que a casa fez, ou alguns parlamentares fizeram, tentar se limpar da besteira que fizeram, propor um voto de aplauso, para Cassiano Gomes, ele que preside atualmente a Abraço, pela ideia da criação do museu. Propor um voto de aplauso à desembargadora Fátima Bezerra por ter ajudado a tornar esse sonho realidade, para limpar a merda que eles fizeram, a besteira, me perdoe o nome, o termo, para limpar a besteira que fizeram. Marcos Henriques, vereador aí decente da casa, tem ideias bacanas, ideias progressistas. Outros vereadores, o próprio vereador Dinho, presidente da casa também, vereador progressista. Entre outros, tanto Júnior Leandro, que também é um vereador progressista. Sabe? Propõe aí esses 2 títulos, essas 2 honrarias, 2 votos de aplauso pela criação do museu para Cassiano e para a desembargadora, para calar a boca desses hipócritas que residem, que são vereadores, que não tem o que fazer aí na Câmara Municipal de João Pessoa. 12h33, para a gente pular a pauta, a gente tentou, desde hoje de manhã, Ju, desde ontem ainda, desde hoje de manhã, Juliana, a gente tentou um contato com a desembargadora Fátima Bezerra, porque ela participou da inauguração, ela cedeu a casa, e a desembargadora, através de sua assessoria, disse que preferia não comentar o assunto, depois do que fez a Câmara de João Pessoa ontem e também do que disse o deputado estadual Valber Virgulino. Ela preferiu não comentar o assunto. Você sabe que é casa cheia já, né? O museu é casa cheia. É casa cheia. Agora a gente separou aqui o que disse a desembargadora Fátima Bezerra na última segunda-feira, durante a inauguração do museu. Para ficar bem claro, e para que você, ouvinte, espectador do F5, tire sua conclusão. Você acha que essa mulher, que essa desembargadora, esposa do ex-governador e senador José Maranhão, estaria participando disso se fosse de fato uma apologia à maconha? A gente vai disponibilizar o áudio e para quem está na nossa live vai ver o vídeo e você tira a sua conclusão. Fábio, mesmo que não tivesse a presença da desembargadora, mesmo que a desembargadora não cedesse o espaço, mesmo que o museu fosse instalado em outro espaço, você acha que a justiça brasileira, a justiça paraibana deixaria isso acontecer? O primeiro museu da cannabis no país? Óbvio que não, meu irmão. Óbvio que não. Mas é só para... A gente vai colocar até porque... A gente queria ouvir a desembargadora, a assessoria disse que ela prefere não comentar. A gente separou o trecho dessa reportagem. É rapidinho, Coxinha, solta aí, Coxa. Essa casa onde José Maranhão praticamente nasceu, passou a infância, a juventude, parte da sua idade madura, além de ser residência, foi escritório empresarial e político, tem a cara dele, essa casa, cada recanto. O nosso propósito é fazer com que crianças que tenham 10, 20, 30 convulsões passem um dia sem ter uma convulsão. O nosso propósito é pessoas que estão à beira da morte conseguirem se recuperar com canabidiol. Então, quando ele disse isso, parecia-me
que meu marido estava a falar de um modo espiritual. E eu disse a ele, Cassiano, vamos fazer. Eu vou morrer de minha parte esse assunto hoje, porque a gente vai trabalhar para trazer o pessoal da Abraço, o Cassiano, para a gente estender esse tema aqui no F5. A gente precisa ir para o primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai trazer mais assuntos, fazer a nossa enquete, colocar as primeiras interações, porque tem muita coisa para acontecer que está acontecendo e você vai ficar sabendo aqui no F5. 12 horas e 36 minutos, Luciano. Quando chega essa hora, o cara diz, epa, bateu fome, vou fazer o quê? Vou pedir comida. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça. Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro do rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. O Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, DJ Coxa, pra espantar a fome e a tristeza. Pede na Comedoria do Cabeça, Coxa. É barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h37. 3 boas notícias. Chega de notícia ruim. 3 boas notícias. A primeira, hoje é promoção de arrumadinho lá no Comedoria. Promoção, corre, liga, manda o zap, vai lá. Outra boa notícia. Vamos sortear uns cupons do Comedoria. O F5 vai sortear uns cupons para você provar desse delicioso arrumadinho com várias opções de proteína. E a terceira tem também no jantar agora, né? Não esqueça que Comedoria tem jantar, Fabão. No mesmo dia que tem almoço, tem jantar no Comedoria do Cabeça. Bom demais! O intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já. Daqui a pouco tem enquete no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Agora é lei. Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Mas será que eles sabem disso? Não, eu não conhecia essa lei. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História. Essa lei é trabalho da Assembleia. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade.
qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Aqui a gente tem praias com águas quentinhas, passeio na lagoa e pôr do sol no Hotel Globo. Mas também temos leis que disciplinam o trânsito e ampliam vagas de estacionamento, além de garantir direitos e proteção para quem mais precisa. Quer conhecer as leis que só João Pessoa tem? Acesse joaopessoa.pb.leg.br/é-de-lei. Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h42. Muito bem, 12 horas e 43 minutos, vai ter São João na capital, rapaz. Então forró, rapaz. São João na capital esse ano vai ser estendido, hein? Forró, muito bem, porque a gente tá aqui em clima de forró para dizer o seguinte, Fábio Augusto, você esteve por lá, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou na manhã de hoje a programação completa do São João 2023 da capital, de 7 a 25 de junho, quadrilha, muito forró. Eu já vou logo dizendo o seguinte. Posso ficar aqui? O nosso especialista em festas é Petrônio Tom. Eu já tô dizendo que eu achei show. Porque pra mim, aqui sim é o autêntico São João. Forró, zabumba, triângulo e sanfona. Nada desse negócio de Gustavo Lima. Não tem? Não, tem Gustavo Lima? Sim. Fábio Augusto vai trazer pra gente. Diga logo, Fábio Augusto. Não tem um safadão? Não, tem safadão. Natanzinho. Calma, você vai escutar já já. Vamos saber aqui Mateus, Cauã, os bastidores de hoje, porque daqui a pouco tem enquete. Daqui a pouco tem enquete sobre isso. Flávio José. Tenha calma. Fala, Fábio Augusto. O prefeito divulgou hoje, Fábio. Rapaz, o Petrônio gosta de botar coisa ruim nas coisas, né? Mas vamos lá. A prefeitura... Mário Fernandes. Tá. Você vai ouvir a programação. Daqui eu vou trazer a programação bem completa assim. Aí você vai... tem tudo isso. Tenha calma. Tenha calma, Petrônio. Não fique nervoso, não. Você tá Cabedelo, Vitor Hugo, botou para botar pra torar também. Calma, Petrônio. Vamos lá. A Prefeitura Municipal de João Pessoa divulgou a programação oficial do São João 2023, né? Na manhã de hoje, certo? Uma grande festa. O prefeito foi bastante prestigiado.
Vários vereadores da base, secretários estiveram lá, prepararam todo o auditório lá no Centro Administrativo Municipal, lá chamaram Teve quadrilhas, teve tudo, Petrônio, teve tudo direito, teve sim. Então foi bom. Mas foi organizado, a prefeitura organizou... A prefeitura é organizada. É organizada. Mas vamos lá, entre as atrações, eu gostaria de falar um pouco de como vai ser a metodologia do São João nesse ano, né? A Prefeitura de João Pessoa vai realizar o Festival de Quadrilhas Municipal de João Pessoa e também realizar o Festival de Quadrilhas Estadual. Todos esses dois festivais serão realizados dentro das programações aqui do São João, que eu vou trazer tudo direitinho aqui. E será realizado ali ao lado no estacionamento do estádio Almedão, de onde ano passado também fizeram lá. É um polo. É um polo, mas é um polo para as quadrilhas, certo? E dentro desse festival de quadrilhas vai ter atrações musicais também, viu, Petrônio? Mas vamos lá, as principais atrações musicais que irão tocar no São João da capital, que começa a partir do dia 22, são as seguintes: o cantor Luca Bess, a cantora Daniele Santiago e a Eliane. Essas são as atrações do dia 22. Olha aí. A Eliane. Bota pra torar! Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Olha aí, Petrone, escute a Eliane, a rainha do forró cantando. Vai ser a atração do dia 22, que é a abertura oficial do São João aqui da capital. Vou repetir: Luca Bess, Daniele Santiago e Eliane. Daniele Santiago. É a cantora romântica do forró, né? Aquela que fez um protesto lá no Bem Mais, né? Não é essa? Não foi essa? Não foi? Foi essa daí. Foi essa cantora. Lá no Parque de Vaquejada Bem Mais. Vamos acelerar que a gente ainda tem enquete sobre Pois é, isso. já no dia 23 as atrações serão Berinho Lima, James Souza e Vicente Neri. Eita, Vicente Neri. Vicente Neri. Tanto um forró danado, Vicente Neri. Não é? Rapaz, respeite. Rapaz, esse Petrônio não tô dizendo. É porque, Fabão, eu perguntei se tinha Safadão, não tem. Se tinha Natanzinho, não tem. Você não esperou se nem tinha terminar aqui, Belmax, não tem. Se tinha Gustavo Lima, não tem. Aí não, é porque vai ter triângulo, safona. Petrônio não gosta do São João tradicional. Ai, não. Vicente Neri, onde é que Vicente Neri toca Não, forró? não toca? Toca o quê? Toca tudo, rapaz. É ruedeiro, Que eu ruedeira, conheço. rapaz. Homem, acho... Ô, Coxinha, tu conhece Vicente Neri, não conhece? Toca muito forró, não toca? Quer dizer que esse Vicente Neri não toca forró? Porque ele gravou um DVD, um CD especial, só com as roedeiras, aí você quer dizer que ele deixou? Ele toca forró, é Petrônio gosta de colocar Gustavo coisa Lima ruim. toca forró também, rapaz. Fábio Bernardo viu lá em Bananeiras o ano passado, cantou Flávio José, cantou os Nonatos, mas enfim, vamos embora. Vamos lá, essas foram, vou voltar a repetir as atrações do dia 23. Véspera de São João, Berinho Lima, James Souza e Vicente Neri. Já no dia 24, as atrações ficam com Forró da Live, Israel Muniz e a sempre magnífico Valquíria Santos. Olha aí. Vamos dançar! Bota pra torar! Quero tanto ter você pra mim. Pois bem, tá aí, Valquíria Santos, viu, Petrônio? Essa entra no gosto de todo mundo, espero que entre no seu gosto também. Serão as atrações do dia 24, vou voltar a repetir, Forró da Live, Israel Muniz e Valquíria Santos. E encerrando a programação, no dia 25, serão 4 dias de festas, vão ter shows de João Lima, Cavalo de Pau
e Banda Encantos. Essas serão as 3 atrações. Olha aí, você lembra disso? 1914. Mas não envelhece nunca, velho. Sextou na Pop. Fábio Augusto, repete a programação Shows na Lagoa. Shows na Lagoa. Tem Natanzinho. Shows na Lagoa. Shows Repete na aí, Lagoa. Fábio. Não Vamos lá, tem dia- Gustavo Lima. Dia 22, não a tem abertura. Safadão. Petrônio, vamos deixar o ouvinte escutar direitinho? Petrônio é contra João Pessoa, rapaz. Não. Petrônio, você é contra João Pessoa. Eu queria você saber é contra João o que Pessoa. falta pra João Pessoa. Sinceramente, olha, pra mim, Cícero, ele foi uma gestão bacana. Sabe? Marquinho tá dando um show lá na Funjop. Daniel Rodrigues tá dando um show no turismo. Agora eu queria saber que cabeça de burro é essa que João Pessoa não pode ter um São João, pelo menos como em termos de atrações. Estou falando em termos de atrações, como Santa Rita. Quem é que tem mais faz me rir no bolso? Quem tem os cofres mais abarrotados? É JP ou é ST, SR? Santa Rita ou João Pessoa? Olha quem Santa Rita tá levando. Não, gente, essa é brincadeira. Eu vou repetir. Não é demagogia, não. Agora, eu não engulo isso, não, sinceramente. E eu falo como fulião que sou, como quem gosta de ir pra festinha. É porque você só gosta desses cantores modinha. moda, Você de acha que é TikTok, bacana? deixa de Tá hipocrisia. Léo Santana no São João. Deixa de hipocrisia. Você acha que é Deixa bacana de tá Léo hipocrisia. Santana no Você São João? mesmo tava dizendo isso Não tô falando aqui. Léo Santana, não. Não tô falando Léo Santana, não. Acaba de dizer que Valquíria Santos não é bom, que Eu Ariano tô- não é bom. A Banda Encantos, Cavalo de Pau, até desfez a eu não história tô de Cavalo de criticando- Pau eu não tô aqui. criticando nenhum aí, Vicente não. Nery, ele falou que Vicente Nery não canta nem forró, rapaz. Ó, ele quer isso em São João, ó. Ele quer isso em São João, ó. É sensacional. Ele queria isso aqui como vai ter em Campina Grande, Campina Grande, Léo Santana. E ele vai lá ver o gigante. Fazer o Aí L vem lá. com piada dizer que Vicente Nery não... Vicente Nery tocava com cheiro de menina, meu amigo. Era pro forró. Aí tu vem dizer que não toca, meu amigo. Ô, Fábios. Eles ficam rindo aqui, ó. Rapaz, eu não jogo pra galera, não. Sinceramente, não jogo pra galera. Eu queria saber, tô falando sério. Você era o primeiro. Cícero tem uma visão progressista. Você era o primeiro. Cícero disse que ia melhorar e melhorou o Folia de Rua. Olha o que era o Folia de Rua em outras gestões. Olha o que foi o Folia de Rua esse ano. Inclusive com o Natanzinho, com o Alok, que veio tocar de graça, com o Elba Ramalho. Foi um show. Não é? O Belmar. Um show. Cícero disse que será melhor no próximo ano, eu acredito. Agora, o que danado tem o nosso São João que não decola? Se nós é bom, é porque nós tem talento. Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo. Sério, viu? Gustavo Lima, volta aqui, Gustavo Lima tocando forró. Canta uma umas música cinco e muito ou mal, e muito Cantou mal de cinco forró. ou seis, esse de Muito brincadeira. mal. Cantou umas Muito 10 mal. ano passado em Bananeiras, agora no São João. Ele tentou cantar, fazer um enrolation lá. Vamos fazer não o seguinte. canta forró, não. Vamos fazer o Tu seguinte. não tava lá, Fábio Augusto. Tu nem tava lá. Vamos fazer o seguinte. Eu fui pra Campina Grande, assisti o show dele lá em Campina Grande. E aí? Vamos fazer o seguinte. Fábio, repete a programação, por favor, aí. Dos shows na Lagoa. Porque também teremos quadrilha no estacionamento do Almedão. E teremos várias apresentações culturais. Vai ter show nos também, bares né? do No Almedão. E shows também lá no Almedão. Essa foi uma ideia muito boa, saber esse polo descentralizado no Almedão. É verdade. Repete a programação da Lagoa, Fábio. Vamos lá, abertura dia 22, lá na Lagoa, com os cantores Luca Bess, Daniese Santiago e Eliane. Já no dia 23, as atrações serão Berinho Lima, James Souza e Vicente Nery. Dia 24 vai ser com Forró da Live, Israel Muniz e Valquíria Santos. Encerrando no dia 25, nos shows na Lagoa, vai ser João Lima, Cavalo de Pau e Banda Encantos. Já o Festival de Quadrilhas, que será realizado no estacionamento do Almeidão, começa dia 7 de junho e vai até o dia 16. De 7 a 11 é o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa. De 12 a 16, o Festival Estadual de Quadrilhas, também todas no mesmo lugar.
nesses dias terão atrações também. Após as apresentações e no meio das apresentações das quadrilhas, terão várias atrações, entre elas Fabiana Souto, Douglas Pegador, Valquíria Santana, Raífe Souza, Aveloz, Vaqueiro Micemar, Ranieri Gomes, Kelly Silva, Douglas Patrício e Alberto Bacana. São as atrações que irão tocar nas apresentações do Festival de Quadrilhas que será realizado pela Prefeitura de João Pessoa. Eu li em algum lugar que o custo de todo o São João de João Pessoa, inclusive com o Festival de Quadrilhas, inclusive com os eventos nos bairros, eu vi uma programação nos bairros, em Mangabeira e coisa e tal, vai custar o todo R$2.400.000. Você tem essa informação, Fábio Augusto? Sim, o prefeito falou com a nossa reportagem e comentou acerca disso, dessa volta, porque desde que Cícero retornou à gestão, ele fez com que o São João de João Pessoa voltasse a ter, porque a gente passou muitos anos aí sem ter o São João aqui na capital. O ex-prefeito Luciano Cartacho colocou durante 1 ano, 2 anos, depois apagou, não conseguiu manter a programação do São João. E agora, nessa volta de Cícero, ele disse que é uma promessa dele manter esse São João aqui de João Pessoa, que há muito tempo foi deixado de lado, por isso perdeu esse protagonismo para outras cidades, como Campina, Patos, Bananeiras. Você tem aí o áudio do prefeito? Temos a fala do prefeito Cícero Luciano. Solta o prefeito Cícero. Mas João Pessoa nunca fez frente a Campina, né? E ninguém aqui quer que faça frente a Campina. Só você. Você. Vamos escutar o prefeito? Só um minuto, não estou falando que estou querendo isso, não. Você quer o quê? É contra João Pessoa, prefeito. Não vem uma palavra na minha boca, não. Petrônio, nem João Pessoa vai ficar, rapaz. Nem João Pessoa vai ficar o São João. Vai viajar e fica colocando catinga e tudo aqui. Eu queria ficar, Fábio. Tu queria nada. Eu queria ficar, Fábio. Tu queria, tu vai atrás de Gustavo Lima, tu vai pra Bananeira, tu vai pra Patos, tu vai pra Campina, rapaz. Tu não fica em João Pessoa, não. Mas vou em Bananeira, final de semana em Bananeira. Vou em Campina, diga. E vou a Campina também. Vou em Patos. Claro, vai a Patos também. Aí tu não vai pra Monteiro, não, hipócrita. E tu não vai pra Bananeira também, não, outro hipócrita. Vamos trabalhar, né? Rapaz, vocês são hipócritas, viu, demais. Eu não jogo pra galera aqui, não, como vocês dois. Mas eu não fico botando catinga, não. Eu não fico falando catinga, não. Tá, não. Eu tô dizendo que João Pessoa merecia um São João melhor. Vamos escutar o Vou mentir aqui, a capital do estado, perder pra Santa Rita, rapaz, tem vergonha na cara. Perder pro Conde, tem vergonha na cara. Perder pra Cabedelo, tem vergonha na cara, rapaz. Ora, ficar inventando aqui pro nosso ouvinte. É porque ele gosta dessas atrações, aí ele acha que... Porque o que ele gosta dessas atrações... O que eu gosto não é o povo que gosta, dele, o povo é que gosta. Petrônio, vamos apostar aqui que esses 4 dias de festa vai lotar. É claro que vai, Fábio. Agora o povo merecia coisa melhor, não. Rei do camarada, vamos escutar o prefeito. Vamos soltar o prefeito. Escutar o Caboquinho. Solta o prefeito, Fábio. Vamos botar aqui o prefeito falando, primeiramente, a respeito do São João, da programação. O governo do estado trabalhando naquilo que é fundamental em uma cidade e no próprio estado, que é valorizar a nossa cultura local. Então estamos muito felizes porque temos certeza que essa opção que a cidade de João Pessoa fez junto com o governo do estado de fazer um São João multicultural pode nos dar a oportunidade de ter São João, por exemplo, em todos os bairros de João Pessoa, com a apresentação das quadrilhas, com o cordel também. Então, valorizando cada vez mais as nossas raízes, com atrações também que fazem o São João tradicional. Então, fico muito feliz em estar oferecendo àqueles que nos visitam, mas particularmente com muita energia, com muita força para os que aqui moram em João Pessoa. Então, fico feliz a gente ter conciliado exatamente esse reconhecimento, a importância, sediando não apenas o concurso de quadrilhas da cidade de João Pessoa, mas ampliando para que também tenhamos o estadual aqui na cidade de João Pessoa e já planejando o Nordestão no próximo ano, para que cada vez mais possamos fortalecer esse belíssimo trabalho cultural. Pronto, e por fim, Fábio, tem ele falando sobre os investimentos aqui. Vamos ouvir, bem rapidinho. Eu fico feliz, exatamente como eu digo, de que aqui nós estamos realimentando a força do São João tradição.
né, do São João de raiz, e fazendo a oportunidade para que todos aqueles que queiram estejam nos visitando, os que aqui moram, os que não podem sair da cidade para ir visitar outras cidades que também se espalham pela Paraíba como um todo, a gente está oferecendo algo de qualidade. Quanto ao investimento, nós estamos girando em torno de 2 milhões e 400, conseguindo fazer com que só com as quadrilhas e a sua estrutura e a subvenção e a premiação seja algo em torno de 1 milhão e 200. O restante será com as atrações e com o espetáculo que será feito na Lagoa. Bacana. O prefeito Cícero Lucena falou. Juliana Carneiro, quer dar o seu pitaco aí? Gostou da programação? Você tá com pepa? Qual a sua tese? Rapaz, fala, não venha dizer que eu tô em cima do muro, não, mas eu tô um pouquinho de cada lado, porque veja bem, concordo com o Petrone, não sou muito adepta de vários dessas bandas assim, como atração principal, porque é caro, porque, entre outras coisas, a gente tem aqui uma programação no estado muito vasta, que é inclusive reconhecida nacionalmente. Campina Grande é aqui do lado, minha gente. Então, não sei por que é tão necessário assim trazer grandes bandas com grandes cachês para tentar concorrer, não é a palavra, mas enfim. A gente tem tanta pluralidade no São João aqui, ao redor, em várias cidades, no Sertão, aqui na Borborema, enfim. E com grandes atrações que duram 30 dias e etc. Por outro lado, também concordo com o Petrone, porque tem muita gente aqui em João Pessoa que gostaria de ver grandes atrações como Natanzinho, Wesley Safadão, Darará, etc. E não tem condição de viajar. A prefeitura trouxe não tem condição de viajar. Aqui pro Folia mas de Rua. Tem tantas outras coisas que, por mais que a gente não goste dessas atrações como sendo as melhores, a gente prefira um forrozinho pé de serra, não sei o que lá. A gente tem que convir que há uma grande população que gosta dessas grandes atrações e não tem acesso a isso. Então eu fico dividida, sinceramente eu fico dividida. Eu acho que a gente tem grandes atrações na Paraíba. Talvez a Prefeitura de João Pessoa, com esse fomento à cultura popular, que eu acho maravilhosa, essa manutenção da tradição, sobretudo do Festival de Quadrilhas, e eu aconselho, quem não conhece, vá, porque é uma das coisas mais lindas que se pode ver, a força das quadrilhas. Que rala o ano todinho para viver. O prefeito anunciou uma premiação aí de 1 milhão e pouco, não foi? 1 milhão e pouco para as quadrilhas, 200. E aí 1 milhão e 200 só de premiação para as quadrilhas. Isso. 1 milhão e 200 para essa galera que passa o ano todinho, investimento no total, né? Com premiações e coisa e tal. 1 milhão e 200. Pois é, e aí a gente vai lá, eu fui o ano passado, lotado, os bairros, as torcidas, é muito bonito, inclusive é emocionante, pra quem gosta de que se envolve e tal, é emocionante. E pra quem não conhece, só um dedinho bem rápido, até pra, por exemplo, Juliana dança quadrilha, pra ela mandar confeccionar o vestido dela, é muito dinheiro, é caro, ou seja, pra você se manter a fazer uma quadrilha, a dançar, é muito caro. Galera passa o ano todo pagando parcela em 12 vezes, vai em costureira conhecida, não sei o que, é bonito de ver a dedicação. E aí eu fico nessa dualidade, eu não sei, colocando na balança, eu não sei qual é o mais necessário para esse momento. Se trazer grandes atrações e caríssimas, que a gente sabe que dá sim um peso alto para o impacto orçamentário do município, mas por outro lado, há pessoas que vão querer ver essas atrações e não vão ter a oportunidade de vê-las no São João, enfim. Tem um espaço ali do Estádio Almeidão que é bacana, que tem aquela parceria boa entre o governo do estado e Prefeitura de João Pessoa. Teve o ano passado, foi bacana, o Ju falou bem, teve as quadrilhas, foi muita gente foi ver o polo descentralizado. Por que não fazer ali uma opção para as atrações? Inclusive com uma parceria público-privada que está na moda, onde estão fazendo, sempre fizeram, Santa Rita, Campina Grande, Patos. João Pessoa, gente, está na hora. E o dia que a gente entrevistar o prefeito Cícero Lucena, eu vou sugerir isso a ele. Por que não fazer isso no São João, gente? Não é que a gente vai concorrer com Campina, porque não tem uma cidade na Paraíba que concorra com Campina Grande. Mas terão dias que aqui em João Pessoa, quando essas atrações estiverem por aqui, vão dar um público gigante. Vão prestigiar quem ficou aqui, quem não pôde viajar para Bananeiras, para Patos, para Monteiro, né, Fábio Augusto? Ficar aqui em João Pessoa. Você vai deixar a Juliana terminar? Ela terminou. Terminei. É por isso que eu peguei a deixa dela. Eu só queria fazer uma pergunta aí, pegando um gancho. Não é pra gente responder não, porque a gente vai pra nossa enquete logo em seguida. Só queria deixar essa pergunta no ar. Vocês disseram bem a verdade. João Pessoa não tem a tradição
de concorrer com o São João de Campina Grande. Nunca teve, concordo com o Petrônio. Mas nenhuma tem, nunca teve. Não, mas aí você tem Campina, aí depois você tem Patos, que fala o São João, tem Bananeiro. João Pessoa nunca entrou nessa vibe. Aí a minha pergunta, você que tá do outro lado. O prefeito Cícero falou agora, 12 milhões e 400, 1 milhão e 200 investido na descentralização do São João, incentivando as quadrilhas, que vai ter eventos também nos bairros, né? E, inclusive premiando as quadrilhas, e 1 milhão e 200 para atrações e coisa e tal. Aí você acha que é justo uma cidade como João Pessoa, que não tem essa tradição, por exemplo, gastar só com Mari Fernandes para cantar 1h30, como ela vem cantar em Santa Rita, 450 mil reais? Um quarto do valor gasto no São João todo. Pô, aí é isso que eu tô dizendo, velho. Não é a vibe de João Pessoa. E pra cidade não ficar desguarnecida, tá aí. Atrações bacanas. Não é, Fábio. João Pessoa já realizou grande São João. Meu amigo, mas inclusive não é. com o Cícero, os outros governos de Cícero. Você acabou de dizer aí que o São João, que João Pessoa nunca teve tanta tradição do São João e agora já tá dizendo que já realizou tanto São João. Quem disse isso? Você disse agora que não. Que trazia boas atrações. E que sempre lotaram os locais onde é porque boa atração da Petrônio é esses caras que estão na coxa da Gustavo Lima. Me exclua dessa, Renatanzinho. Você acabou de dizer, você estava dizendo aqui. Oxe, eu disse que é bom, não. Eu disse que faltam as grandes atrações. Pra você. Peraí, pra você. Seja hipócrita, pra não, mim, Gustavo. Eu não sou seja hipócrita, não. Pra mim, Gustavo Lima não é uma grande atração no São João. Ele é um grande cantor, mas não pro São João. Pra mim, Léo Santana, o cara foi o melhor do cara, mas para tocar no São João, pra mim, não é. É isso que eu tô dizendo. Cada um tem o seu gosto. Fábio, abre o telefone aí. Vamos deixar o povo decidir? A gente abre aí o telefone. Zé Gavião tá dizendo aqui, rapaz, vocês esqueceram de Santa Luzia, que foi um dos melhores São João. Inclusive, verdade. O ano passado, o próprio Alok teve lá, foi substituir o Wesley Safadão. Mas eu deixei esse questionamento. E Zé Gavião disse aqui que eu vou matar você do coração. Será mas que disse que vale pressão a pena? alta... Será que vale a pena? Pressão alta tá dando pneumonia e muquice. Viu? Será que vale a pena? Uma cidade que, sabe, gastar, por exemplo, como Santa Rita, vai gastar quase 500 mil só com o Mário Fernandes para tocar 1 hora? Aí gasta 500 mil. Eu não tô fazendo crítica não, porque parece que lá em Santa Rita é como o Petrônio gosta aí, né? Tem uma parte privada. Só bota eu na história, né, meu irmão? Você não disse agora Deixa que era bom fazer... hipocrisia, meu irmão. Ah, PPP, claro. Aí como é que você já tá me criticando? Bora, já tô aqui com o arquivo aberto para fazer a votação. O Coxinha tem que estar aqui pra gente liberar os telefones, né? Vem com cá, Coxinha. Coxinha tá resolvendo ali os microfones. Mas tem que chamar ele pra gente liberar aqui os telefones. A pergunta é, você concorda com as atrações mais regionais no São João? Não, acho que é melhor direto. Você gostou ou não da programação do São João Pessoa? Agora tem que chamar. Tá faltando ou não as grandes atrações? Não, a pessoa vai responder se tá gostando ou não. Lembra do prêmio, viu? Lembrando que quem participa das nossas enquetes toda essa semana, na sexta-feira, nós vamos sortear aqui um mês de atividades físicas na Dr. Fit. Quem não conhece a Dr. Fit, aqui nos bancários, tem no Bessa. Eu vou até malhar, viu? Eu tô... Na Dr. Fit é um jeito diferente de fazer atividade física. Preparar o Petrônio não deixa a gente falar. A gente falando da promoção e ele falando da atividade física dele. Aí ele não quer que eu me estresse. É pra lhe perturbar, meu irmão. Você me perturbou, eu vou lhe perturbar. Da promoção. Quem participar das nossas enquetes durante essa semana vai participar de um mês de atividade física na Dr. Fit. Quem não conhece, basta ir lá no Instagram, Dr. Fit, que você vai entender tudo direitinho. Coxinha, 21788989, libera agora. Na sua opinião, você gostou da programação do São João do João Pessoa? Você tá com a tese do Petrônio Torres que o São João não tá bom? Da programação de João Pessoa? Ou você gosta mais desse São João mais tradicional? Valquíria Santa? Tá faltando as grandes atrações? Bota aí. Cara. A opinião... Não induza os ouvintes, não. A opinião é sua. Aqui no F5 quem decide é você. Tá faltando as grandes atrações ou não, ouvinte? 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulão. Com quem eu falo? Boa tarde, Fábio. Com Araújo, tudo bem? Fala, meu amigo Araújo. O rei de organizar festa em João Pessoa, eu. Festa Verão, nosso grupo. São João, tudo. Veja bem, gente. João Pessoa tem uma característica completamente diferente de Campina Grande. Ó, uma coisa eu posso conciliar. Se você fosse pensar que sair daqui para Campina Grande fosse assim, 400, 500 quilômetros, mas tudo em cima do outro. É como você está andando na Europa, sai de um país para o outro assim. Ó, veja bem, pode não ser
pode muita gente não gostar, mas eu acho que acomoda muito bem, que é a tradição do festival de quadrilha, e em todos os bairros tem um rancho, e o forró pé de serra em quase todos os bairros aqui. As pessoas devem olhar que João Pessoa tem São João e tem Carnaval. Então Araújo aprova. Em Araújo. Caiu a ligação do Araújo. Mas pelo discurso dele, ele concorda. Dele, acho que ele concorda, gostou da programação de São João. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada 5. Nélio Motorista. Fala, meu amigo Nélio Motorista. E aí, Nélio, gostou, não gostou? Tá faltando Natanzinho, Léo Santana, o que é que você acha? Não, se eles tivessem ainda com vida, eu vou seria os trilhos Nordeste e o trio nordestino, né? Mas como não tá mais conosco, mas tá bom a programação, tá beleza. Valeu, meu amigo Nélio. Vai concorrer também a um mês de atividade física na Dr. Fit. Sorteio que a gente vai fazer na próxima sexta-feira. Mais um ouvinte, coach. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Carlos Augusto. Carlos Augusto, tu fala de onde, meu irmão? Aqui tá Balzinho. Carlos, qual é a tua opinião, meu irmão? Olha, eu acho que tem que ser regional. É uma pena que não tenha paraibanos. Eu acho que a cultura popular nordestina é muito rica e pessoas que estejam em começo de carreira desenvolvendo sua potencial, tá bom? Obrigado. Valeu, meu irmão. Concorda porque ele acha que deveria ter mais atrações locais, é isso mesmo? É, mas é uma terceira tese aí, né? Isso, mas a pergunta é se concorda ou não concorda, né? Mais um, 21788989. Aqui no F5, quem decide é você. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Paulo. Esse negócio de trazer cantores que não tem nada a ver com São João é burrice mesmo. Ninguém tem que trazer. Se é São João, é forró. Negócio de porcaria de Luan Santana. Que merda é essa? Esse Petrônio Torres, eu acho que ele tá com problema menstrual. Valeu, Paulo. Ele só não disse. Paulo concordou. Com a tese. O sobrenome e o bairro, viu? Na próxima. Paulo, tu falas de onde, Paulo? Mandacaru. De Mandacaru? Valeu, Paulo. Obrigado pela tua participação. Fábio, ouvinte nos lembra aqui que os cantores Israel Muniz e João Lima são paraibanos. Não tem mais aqui. O nosso editor Cosme Lira tá dizendo aqui, ó, que Lucas Baez, Valquíria Santos, tá dizendo que Daniele é de Uiraúna, Luca é de João Pessoa. Então, pro ouvinte que disse que não tem atração da Paraíba, se enganou. E sem falar os demais cantores do polo lá das quadrilhas também. Israel, João Lima, enfim. 21788989. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, PP, Fabinho, Juliano e Coxinha. Quem tá falando? Aqui é Everaldo da Clare. E aí, Everaldo, qual a tua opinião? Gostou ou não gostou da programação do São João de João Pessoa? Gostei sim, Fabão. Vou deixar de ir para Campina para curtir o São João autêntico daqui de João Pessoa. Valeu, Everaldo. Everaldo também concorre. Everaldo concordou, gostou. A tese do Pepa, por enquanto, tá perdendo, viu? Tá lá embaixo. Tô dizendo que ele fica... aquela corra toda, porque todo mundo gosta de Natanzinho. Essa corra toda. Ele quer botar gosto ruim na programação de João Pessoa. 21788989. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Fala com Jefferson. Jefferson, meu irmão. Qual a tua opinião? Gostou, não gostou? Eu gostei da programação. Agora eu queria falar um pouco da programação de Santa Rita, meu amigo. Sim. O prefeito botou aquele arruma de banda lá. Minha esposa tá grávida de 9 meses. Foi no PSF de Santa Rita, só conseguiu fazer 3 pré-natal. Não tem médico, toda vez mudava de médica, de enfermeiro, tudo, e fica nessa desmoralização o povo de Santa Rita. Valeu! Valeu, Jefferson. Obrigado. Jefferson gostou da programação de João Pessoa. Ju, quantas ligações aí? Você já... Faça a conta você e Petrônio de novo aí. Não, eu só perdi uma aqui que eu tive que sair, mas até agora são... Você parou onde? Eu pulei anterior a Jefferson, foi só uma pessoa que eu não coloquei. Então, Everaldo. eu contabilizei Araújo do Valentina, Nélio Motorista, Paulo de Mandacaru e Jefferson, que concordam. E Everaldo?
Aí faltou o Everaldo. Everaldo E quem concorda. não Gostou. concorda, Gostou. é Carlos Augusto de Tambauzinho, porque ele acha que precisa de atrações locais. Nós temos quantas E Araújo também não opinou, não. Ele falou e não opinou. Não, ele disse que gostou. Ele disse que gostou, concordava. sim. Não, você mesmo disse, é o primeiro que disse. Quantas ligações aí? 5. Não, 3, 4, 5, 6. Meu 6. Deus do céu, 6. todo dia tu e Juliana vai estar... 6 ligações. Próxima enquete, o F5 sabe contar ou não sabe? 21 78 8989. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ó, vocês demoraram na conta, caiu a ligação. 21 78 8989. Você participa aqui no F5. Gostou ou não da programação do São João de João Pessoa? Alô, boa tarde. Boa tarde. Aqui é Zé Gavião. Fala, Zé Gavião. Tu tá em Santa Luzia. Tu gostou ou não? Eu sou mais a programação de Santa Luzia, rapaz, que aqui tem de menina a velho, viu? É pra verdade. tudo. Mas fala aí de João Pessoa. Tu gostou ou não, Zé? Tá bom demais. Valeu, meu amigo Zé. Valeu, meu amigo Zé Gavião. Obrigado pela tua participação. Essa enquete tá tendenciosa. Tá tendenciosa. Gostou ou não gostou? A pergunta não é se gostou ou não gostou. Faltou alguém, Zé? Faltou alguém, Coxinha? Não, essa pergunta Faltou não. alguém? Claro que sim. Pois não, a pergunta a gostou ou gente não decidiu gostou? aqui, seria Não, mas essa. gostou. É plebiscito, é? É plebiscito? E você quer comentar? Não, a pergunta é, faltou alguém na programação cada do um São tem João seu de João gosto Pessoa? pessoal, velho. É, claro que sim. Mas vamos embora, bora. Vai voltar Vamos sempre, embora. amigo. Você Olha, tá meio desorientado. Tô não. Você é tendencioso. Tá tendenciando o nosso Peraí, ele ouvinte. ficou nervoso. Tá nervoso. Enquete é pra quê? Ele tá até vermelho, ó. Não vermelho não. É enquete, amigo velho. Tá vermelho ele. 21. Ainda bem que o doutor Luiz tá aí, viu? É verdade. Eu posso dizer que ele tem um treco aqui, ó. nervoso, ó. Pirepaca aqui, ó. Ele passa por cima das... Tenha calma, jovem. Eu tô calmo. Zé Gavião falando Até ali. parece que quem perde o tom aqui sou eu. 21 78 8989. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio Augusto. Boa tarde, Petrônio, Juliana, meu amigo Coxinha. É Rick Jança, Rádio Caruá, Fábio. Tudo bom? Fala, Rick, meu irmão. E você aí de Solidade? Gostou da programação do São João de João Pessoa? Faltou alguém, Rick? Fábio, eu gostei e assino embaixo. E vou dizer, vou justificar para Petrônio Torres ouvir. Eu acho interessante, né? É muito mais fácil se querer Gustavo Lima, se querer Luan Santana, que são do Sul, do que aprovar Valtíria Santos, do que aprovar, um exemplo, Três Nordeste, do que aprovar tantos e tantos outros cantores nordestinos que nós temos. Em Pernambuco mesmo, agora mesmo, acho que você teve acesso a uma declaração dada pelo forrozeiro Alcimar Monteiro, pelo forrozeiro Jorge Aldinho, onde eles reclamaram de não terem sido inseridos na programação do São João de Caruaru. Uma vergonha. A gente prefere valorizar o que é do Sul do que valorizar o que é nosso. Assina embaixo o que foi feito pela Prefeitura de João Pessoa, Fábio. E outra coisa interessante é que, enquanto essas atrações, com certeza, o valor é acessível, a gente vê, está se elogiando muito o São João de Santa Rita. Não estou dizendo que é ruim, não. Agora, depois que passar o São João, será que a situação do município financeiro vai ficar a mesma, Fábio? Fica a pergunta no ar. Valeu, meu parceiro Rick Jansen, que nos acompanha direto de Solidade da Rádio Caro FM. Como eu sei contar, eu acho que só estão faltando duas. Exato. Como eu sei contar, eu acho que só estão faltando duas. Todo debochado. 21 78 8989. Ele devia ser contador. 21 78 8989. Alô, boa tarde. Alô, Fábio. Com quem eu falo? É Amaral. Fala, Amaral, qual é a tua opinião? Gostou ou não gostou do São João, da programação? Gostei. Eu só vou concordar com esse meu amigo aí que eu não conheço de Solidade, é que os prefeitos não devem usar os cofres públicos, porque tem os empresários e tudo, porque senão depois vai atrasar a folha de pagamento, de remédio e tudo. Ainda mais nesse sentido eu gostei do São João de João Pessoa. Muito obrigado. Valeu, meu querido Amaral. Última participação da enquete. 21 78 8989. 21 78 8989. A última participação na enquete. Lembrando que quem participa da enquete essa semana vai concorrer a um mês de atividades na Dr. Fit. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Com quem eu falo? Com o Roberto Falcão do Costa Silva. Roberto Falcão do Costa Silva, meu irmão. Qual é a tua opinião? Gostou ou não gostou, Roberto? Gostei, viu?
Gostei. Quem quiser participar e quem quiser ver o Forró Nutella, que vá para Campina Grande. Roberto, meu irmão, obrigado pela tua participação. Aqui terminou a nossa enquete. Tem um ouvinte aqui que mandou a seguinte mensagem. Fabão, diga aí a Pepa que as principais atrações de João Pessoa, em todos os dias, não dá o único cachê de Mário Fernandes em Santa Rita. Todas as principais atrações. Ju, o resultado da enquete. Só um não concorda, que é Carlos Augusto. Os demais concordam. Gostaram? Tá vendo que ele tá debochando todo hoje? É aquele que ninguém quer. Faltou alguém. Sempre vai faltar alguém. Não, se concordou, não, fica fácil, sabe? Não. Agora, ó, você que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo, meus palpianos, minhas palpianas. O hipócrita aqui que tá na minha frente, o Fábio Augusto, não é? Que adorou a programação da cidade de João Pessoa. Eu também gostei, só que faltou muita gente, na minha opinião. Porque sempre vai faltar. É verdade, mas as grandes atrações, vocês não são doidos, não. Esse aqui vai para Monteiro, vai atrás de Gustavo Lima, vai atrás de Safadão, vai atrás de Natanzinho, vai atrás de sei quem mais lá. Esse outro aqui, hipócrita à minha direita, também vai para Bananeiras, vai ver lá Dorival Dantas, Flávio José, Gustavo Lima, Safadão. É a realidade, minha gente, é a realidade. Repito, Cícero faz uma grande gestão, Marcos Alves faz uma boa gestão na Funjop, meu amigo Daniel Rodrigues tá matando a pau na Setu. Agora, estão na hora de acordar o São João de João Pessoa. Não é de hoje que eu estou falando isso, e aqui é uma crítica destrutiva, não. Como o Fábio Augusto falou, é uma crítica construtiva, porque eu não sou desse tipo, não. Quanto pior, melhor. Sabe? Por exemplo, nosso folia de rua esse ano. Calma, meu irmão, tenha calma. São João desse ano poderia ser melhor, como foi, por exemplo, o folia de rua. Folia de rua foi um dos melhores, senão... Mas é porque eles têm a tradição. A tradição já é João Pessoa. Eu dou tchau e vou pra casa. 13h21, rapaz, o nosso entrevistado já chegou aqui. Então chama ele pra cá, doutor Luiz. Vem pra cá logo, chega pra cá. Vai ter que ter 2 intervalos pra cumprir ainda. Então bora. Pessoal, vamos para o intervalo comercial. Aprenda a perder, a sua tese perdeu na enquete. enquete. Eu não perdi nada, não. Quem perdeu foi o povo de João Pessoa. A tese na enquete. O povo gostou aí. Gostou, tanto que vai deixar João Pessoa pra ir pra Campina, pra Bananeira, pra Patos... 13h22, vamos pro intervalo comercial. Na volta a gente já começa aqui o nosso bate-papo com o doutor Luiz Ferreira Filho, secretário de saúde de João Pessoa. Já tá por aqui. Vai dar um suco de maracujá ali, o Pepa, que ele tá nervoso. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Aqui a gente tem praias com águas quentinhas, passeio na lagoa e pôr do sol no Hotel Globo. Mas também temos leis que disciplinam o trânsito e ampliam vagas de estacionamento, além de garantir direitos e proteção para quem mais precisa. Quer conhecer as leis que só João Pessoa tem? Acesse joaopessoa.pb.leg.br/é-de-lei. Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Essa lei de quem é de quem é. E agora é lei. Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Mas será que eles sabem disso? Não, eu não conheci essa lei. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História. Essa lei é trabalho da Assembleia, Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h27. Meu amigo Petróleo Torres, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então, meu irmão, corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. 13h28. A gente vai começar a conversar agora com o secretário de Saúde João Pessoa, doutor Luiz. Rapaz, eu tô lendo aqui uma matéria, Fábio Augusto, você que cobriu o evento hoje do prefeito Cícero Lucena, tô vendo aqui uma matéria dizendo que a prefeitura de João Pessoa já pode iniciar o pagamento do piso da enfermagem a partir de maio. Afirma Cícero Lucena. O prefeito falou sobre isso. Olha aí, a gente vai começar uma conversa agora com o secretário de Saúde de João Pessoa, já trazendo aí essa perspectiva bacana, Pepa, do pagamento do piso da enfermagem de João Pessoa. A primeira pergunta é para o secretário. Então faça as honras da casa, Pepa. Foi ontem à tarde, a comissão mista do orçamento votou ontem o fundo de onde virá os recursos, aprovando quase 8 bilhões que serão destinados a municípios e a estados. Secretário, aí já emendo, já trago o seu boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no F5. É uma notícia fenomenal para as categorias, né? Os enfermeiros em todas as suas divisões, etapas. Boa tarde, Luiz, bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, a Fábio, Petrônio, Fábio Augusto, Juliana. Boa tarde ao pessoense que nos escuta. Muito obrigado pelo espaço de poder vir aqui e conversar
sobre a saúde pública do município. O prefeito ele sempre foi um grande defensor do pagamento do piso da enfermagem, que é, obviamente, de forma meritocrática, por mérito, ninguém esconde isso, que eles merecem e merecem até mais do que isso. Mas existe uma característica muito importante na gestão do prefeito Cícero, que é a responsabilidade fiscal, a responsabilidade orçamentária. O serviço público, ele definitivamente não tem como ser mais, nos tempos atuais, amador. Então, numa empresa privada, a gente sempre faz, obviamente, o balanço do que se recebe e do que se gasta. E isso tem sido feito na gestão do prefeito Cícero de forma muito séria. Então, ele jamais colocou a obrigatoriedade ou foi irresponsável em dizer que pagaria sem ter uma fonte de recurso, sem ter dinheiro para pagar. O dinheiro público ele não é infindável. Então, o discurso que ele fez hoje é um discurso que ele fez desde que nós começamos a debater sobre o tema. Assim que Brasília enviasse ou organizasse uma fonte de recursos que era completamente inviável para a prefeitura com o recurso próprio, o piso seria pago sem nenhum tipo de objeção. Ele, inclusive, foi um grande defensor disso na Frente Nacional dos Prefeitos. Frente Nacional dos Prefeitos, que ele tem uma liderança importante, foi uma defensora no Congresso de que se organizasse o mais rápido possível essa fonte de recursos. Isso está muito próximo de acontecer. Quando o prefeito fala que pode pagar já em maio, sendo aprovado definitivamente a fonte de recursos em Brasília e disponibilizado para a prefeitura, a gente faz o pagamento de forma imediata. Não vai ter nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de empecilho para que isso aconteça. Então, a gente está dependendo de uma coisa, que Brasília nos dê definitivamente qual é a fonte que nós vamos tirar esse recurso para pagar a enfermagem. Ô secretário, a gente já tem, o senhor já dispõe de dados, quantos profissionais, vamos dizer assim, serão contemplados com o pagamento do novo piso? Nós vamos contemplar todos os profissionais, sejam prestadores de serviços ou profissionais de carreira concursados, independente disso, nós vamos contemplar todos eles como manda a lei. Será um impacto financeiro na nossa folha de aproximadamente 10 milhões por mês, que seriam 130 resolvido o quanto antes, porque para o gestor, para mim como secretário de saúde também, para a Janine, que é minha secretária executiva, é muito bom que a gente resolva isso e pague a enfermagem. A enfermagem é uma categoria de fundamental importância, não existe serviço de saúde sem enfermeiro, sem técnico de enfermagem, Então a gente quer valorizar definitivamente esses profissionais e por mais que você dê condições adequadas de trabalho, o que pesa no final do mês, o que paga a conta é dinheiro, é o salário. Então uma forma importante de contemplar ou de valorizar a categoria, sem sombra de dúvidas, é melhorando o salário. Doutor Luiz, eu queria saber qual a receita, o que foi que o senhor fez? O senhor assumiu a Secretaria de Saúde de João Pessoa, se não me falha a memória, no 2021, não é isso? Foi, finalzinho de 2021. 2021. A gente, obviamente, vinha daquele período de pandemia, aquela coisa toda, mas qual a receita que o senhor aplicou para que a gente que faz comunicação, a gente sempre sabe que saúde e segurança são áreas extremamente delicadas. O que foi que o senhor fez? Qual o segredo que o senhor fez que, aos poucos, a saúde de João Pessoa vai saindo de forma negativa da mídia? O que foi feito? É modelo de gestão? O que é que o senhor está fazendo que vem fazendo com que a saúde de João Pessoa melhore? Duas coisas importantes. Fábio, inicialmente tiramos definitivamente a política partidária da administração da saúde. Então, é uma área onde a técnica tem que ser muito superior a qualquer interesse político. E em relação a isso, eu tenho um agradecimento muito grande a fazer ao prefeito Cícero, porque ele sempre nos deixou, e aí o maior exemplo disso é ter colocado a filha dele para me ajudar, depois de muita solicitação minha, na sombra. Né? Então, as influências que poderiam existir e que poderiam, de certa forma, obviamente não intencional, atrapalhar qualquer ação de gestão, mesmo que seja impopular, eu sempre tive liberdade absoluta para fazer isso. E tanto assim foi que eu não sou político, eu não sou filiado a partido nenhum, eu não conhecia nenhum político, eu conheci o prefeito no dia que ele me convidou para ser secretário. Então isso me deu muita liberdade e muita tranquilidade para trabalhar. É óbvio que existem vários políticos que eu conheci durante a caminhada que são parceiros, que ajudam com ideias, com reivindicações,
inclusive críticas que nos chamam a atenção para certos problemas, mas é muito importante ter autonomia, é muito importante que a saúde seja olhada de uma forma quase que exclusivamente técnica. Então essa foi um fator importante. E o outro fator é justamente se debruçar sobre receita e gasto. Então é simples assim. Eu não posso pensar em gastar coisas que eu não arrecado. Então otimizar a arrecadação, diminuir gastos, ou seja, racionalizar o atendimento de uma forma em que a população precise, ou seja assistida de uma forma adequada, sem rasgar dinheiro público, porque o dinheiro público, como eu falei, ele não é infindável, é um mecanismo, ninguém inventou a roda, é um mecanismo que é feito em toda e qualquer empresa privada, porque o serviço público tem que ser diferente. Então nós pensamos inicialmente na forma estrutural de João Pessoa, nós tínhamos postos de saúde em situações degradantes, nós tínhamos mais de 50 unidades básicas de saúde sem médico, nós tínhamos hospitais trabalhando em verdadeira situação realmente totalmente insalubre. Então vamos organizar a estrutura. Como é que a gente vai organizar essa estrutura? Então vamos botar todas as nossas atenções, deixa o couro comer no centro, nas outras partes. Vamos nos concentrar em organizar a estrutura. E isso nos deu uma opção. Nós saímos de 1 milhão de orçamento para fazer reforma em toda a rede de João Pessoa. Você imagina que 1 milhão é nada, para 17 milhões. Olha. Então, com 17 milhões, nós tivemos aí a liberdade de fazer a reforma de mais de 30 PSFs. Então, PSFs agora todos climatizados, com cerâmica na parede, porque infiltrava, trocando o telhado, trocando toda a manta, colocando manta asfáltica, porque existia uma maquiagem, pinta, um mês depois chove, mofa de novo. Então, vamos fazer uma coisa organizada? Vamos, porque ficar para a posteridade. São quantos hoje, secretário? Hoje nós temos 90 prédios, 93 prédios, unidades básicas de saúde. Nós já reformamos 30, são 203 equipes de saúde da família. Reformamos 30, temos ainda 18 frentes de trabalho ativas e ininterruptas, isso é o máximo que eu consigo ofertar. Então, qual é o máximo que eu consigo pagar por mês? É uma conta simples. Eu consigo pagar X. Isso me dá quantas frentes de trabalho de reforma? 18. Então ninguém vai passar disso. A velocidade é essa, a população está ciente, eu falo isso de forma repetida. Eu não consigo entregar mais do que isso. Se eu começar a entregar mais do que isso, eu vou começar a dever, vou entrar no vermelho, que é uma coisa que não pode acontecer. É porque cada prédio tem mais de uma equipe, é isso? Cada prédio tem mais de uma equipe. A maioria das nossas unidades são unidades integradas, onde um prédio são 4 equipes, numa grande maioria. Então a gente começou essa grande reestruturação, reestruturou o ortotrauma. O ortotrauma eu cheguei a chamar no início da gestão, era o Rio Tietê de João Pessoa. Né? É um lugar que você sabia que era altamente inóspito, um lugar feio, que atendia mal. E a população, infelizmente, com o tempo vai acostumando. O ortotrauma é o CHM? O CHM, o Complexo Hospitalar de Mangabeira. Aí, o famoso trauminha. Doutor Alexandre Doutor Alexandre é danado. Doutor Alexandre ele tem coragem, muita coragem, que era o que precisava no momento que nós entramos naquele hospital. Um hospital que, por muitas vezes, inclusive, foi dito de forma, obviamente, discordante do que a gente pensa hoje, que o hospital tinha que ser derrubado e construído outro. Na realidade, isso é muito confortável de se dizer, né? Não tem solução. Quando você diz que não tem solução, solucionado está. Mas tem sim, sempre teve. O que precisava era realmente uma concentração, pessoas com foco, determinadas, com coragem, sem medo de se indispor. Não tem como fazer gestão sem se indispor. Né? Então, hoje tem muita gente que não gosta de mim, mas as pessoas que gostam de verdade. Então, a gente fez isso de uma forma muito tranquila. Hoje, a maioria das enfermarias do ortotrauma estão climatizadas, a emergência foi completamente reformada. Nós temos um tomógrafo novo, ecocardiograma, ultrassom. O hospital hoje parece um hospital privado. Eu convido aos senhores e convido a qualquer pessoa que esteja vendo a ir ao ortotrauma, porque realmente, cada vez que eu vou lá, eu me surpreendo mais, me arrepio, chego a me arrepiar, porque vi aquele hospital quando foi construído, ainda como estudante de medicina, como sua filha é, e vi ele se destruir. Eu, quando era diretor do trauma, eu tinha o ortotrauma como realmente um hospital que eu queria, me deixe na calçada, mas não leve para lá. Porque nós tínhamos, e hoje nós estamos vendo uma equipe motivada, muito por conta da direção. O Alexandre é um cara realmente sonhador,
e que está fazendo um trabalho fantástico lá. O ortotrauma fazia uma média de 8 cirurgias por dia, hoje são 30 cirurgias por dia. Era uma média de 2, 3 meses para uma pessoa ser operada, hoje são 2, 3 dias. Né? A gente abriu o turno da noite para fazer cirurgia. Há uns 3 semanas atrás, a Alexandre mandou um áudio para mim. Eu geralmente demoro a escutar, porque dificilmente é uma coisa boa. Geralmente é problema, né? Confusão, né? Então eu peguei essa técnica de deixar para atender depois da 3ª ligação. Senão... Então, mas era um áudio da gerente do bloco cirúrgico dizendo: doutor Alexandre, nós não temos paciente para operar hoje à noite. Não vai ter mapa hoje à noite, porque todo mundo que tinha que ser operado no hospital já foi. Então, Há quanto tempo isso não acontecia, né? Nos últimos anos, o que a gente viu falar... Na gestão anterior, mano, eu lembro que a famosa fila do osso. O CRM interditou o CHM, o antigo Trauminha, mais de 10 vezes. Era mais semana assim e outra também interditado. Pois é, tinha esgoto jorrando na UTI. Como tinha gente usando droga lá dentro. A gente denunciou e tudo mais. Então, assim, são conquistas que foram sendo alcançadas, obviamente com apoio importante do prefeito e com uma equipe muito motivada, querendo fazer diferente, sabe? A grande maioria técnica, pessoas que eu conhecia da prática médica e que eu sabia que tinha coragem, e aí a gente está pouco a pouco fazendo o que você disse, Fábio, que é tirando a saúde de João Pessoa das páginas de críticas absolutas para, no mínimo, o esquecimento. Porque eu entendi já uma coisa: quando param de falar é porque está dando certo. O negócio está dando certo. Doutor Alexandre, problemas vão sempre existir. Petrônio Torres e eu, nós temos a mesma métrica, temos plano de saúde. A gente tem que marcar com 5 meses de antecedência, né, Pedro? Isso. Para ser atendido pela mesma endocrinologista. Endocrinologista. Aí outra coisa, aí eu vejo algumas pessoas... É mais fácil eu conseguir na prefeitura do que conseguir pela Unimed. Você vai entender o que eu vou dizer. Aí às vezes alguém vai na UPA, aí passa 2 horas, 3 horas, vai no hospital da Unimed, meu amigo, para ver quanto tempo você consegue ser atendido. É porque as pessoas colocaram o negócio na cabeça, porque é público, a gente tem que reclamar. Por mais que o público faça bem feito, as pessoas têm que reclamar. Mas se demorar um pouco, chia, todo mundo se sente, né? E a gente é dono mesmo, a gente paga imposto, a gente tem que sempre pedir o melhor. Mas não há nenhuma dúvida que a saúde de João Pessoa é muito melhor hoje do que era alguns anos atrás. Basta você liberar os telefones aqui nos programas de rádio para você mensurar. Fábio Augusto, sua pergunta, doutor Luiz. Doutor Luiz, eu tenho uma preocupação que é acerca de pacientes que têm câncer. Em João Pessoa a gente tem o Hospital Referência, acho que inclusive para toda a Paraíba, que é o Hospital Napoleão Laureano. Tem um político carioca, já foi candidato a prefeito aqui em João Pessoa, que eu acho que, na minha opinião, ele se acha o dono do Hospital Napoleão Laureano. Vive dizendo que as emendas é tudo voltada para lá, que só aquele hospital só está de pé praticamente por conta das emendas dele. Qual o papel da prefeitura para ajudar não só ao Hospital Napoleão Laureano, mas hospitais filantrópicos? Quem é esse carioca? Dê nome. Começa com Rui e termina com Carneiro. Fábio Augusto tem medo de dizer o nome do homem? Não tenho medo de dizer o nome, não, que eu acho que toda a população pessoense sabe quem é. Sabe, sim. Existem aí onde eu tenho uma ressalva muito grande, e aí obviamente não se pode generalizar, porque existem pessoas e pessoas em todas as áreas. Existem médicos e médicos, enfermeiros e enfermeiras, e existem políticos e políticos. Então, existe uma parcela importante da política, quem faz política partidária, que não tem, vamos levar para o melhor lado possível, não tem noção do que a palavra pode gerar na população. Então é aquela história de o poder a todo custo, querer benefício a todo custo. É muito triste para isso, mas bem, cada um tem sua consciência, deita de noite e dorme quem consegue. Em relação ao Hospital Napoleão Laureano, eu não tenho medo de dizer, e eu falo isso em cima de números, o grande financiador, e aí, coloque aí, mais de 90%, para o Hospital Napoleão Laureano, é João Pessoa. João Pessoa é quem financia o tratamento de oncologia do Estado, não é de João Pessoa. Nós financiamos o tratamento de oncologia de todo e qualquer paraibano.
Ano passado, João Pessoa destinou ao Hospital Napoleão Laureano 45 milhões de reais. 45 milhões de reais. Não fez nenhum alarde sobre isso, porque isso é nossa obrigação. Está pactuado, o nosso contrato é aproximadamente 46 milhões e a gente gasta até a última gota. Se tem gente para receber tratamento, ele vai ser tratado. A gente fez uma ação no finalzinho do ano passado, existiam aproximadamente 300 pessoas esperando, já com diagnóstico firmado de câncer, esperando para fazer o início do tratamento. E isso foi um extrateto, ou seja, passava até do contrato. A Prefeitura de João Pessoa fez uma ação, em um final de semana todo mundo foi atendido. Eu me lembro dessa ação. Todo mundo foi atendido e iniciou o tratamento na mesma semana. Então a Prefeitura não mede esforços para fazer esse pagamento. Da mesma forma que o Hospital São Vicente, que também entrou como um parceiro no tratamento dos pacientes com câncer, nós destinamos para lá mais de 12 milhões só para o tratamento do paciente oncológico. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva importante. Nós precisamos de ajuda. A Prefeitura de João Pessoa sozinha, para tratar o estado todo, é um peso importante financeiro e orçamentário. Então, a gente precisa de ajuda do Estado, a gente precisa de ajuda dos municípios, do COSEMS, a gente precisa de ajuda de uma nova pactuação. Para você ter uma ideia, Fábio Petroni, Fábio Augusto, nós temos 800 a 900 mil pessoenses, 1 milhão e 400 mil cartões do SUS aqui de João Pessoa. Então, eu tenho uma mania... Praticamente o dobro. Né? Eu tenho uma mania de solicitar... Mas, doutor, tem mais cartões do SUS do que pessoenses, é isso? Muito mais. 600 mil a mais. Então, obviamente, de outras cidades, de outros estados. De outras cidades. De outros estados. Mora em Bahia ali, aí o filho mora aqui ou vice-versa. É muito fácil ter um comprovante de residência de João Pessoa. Muito fácil. Então, a gente precisa realmente repensar isso. Tirar a política partidária, sentar e pensar de uma forma macro. Se João Pessoa é o grande fornecedor de saúde do Estado, a gente precisa ter uma racionalização na distribuição desses recursos. Eu falo isso sem medo nenhum. Então, eu tenho uma mania de solicitar aos diretores de hospital que me mandem quem é que está internado, me manda a lista de quem está internado hoje. E eu faço isso, e aí coloque-se na rede de João Pessoa os hospitais próprios da Prefeitura e todos os que a gente contrata. Só Napoleão Laureano a gente contrata, o Hospital São Vicente a gente contrata, o Hospital Nova Esperança é contratado de João Pessoa, o Edson Ramalho, que é estadual, mas é contratado por João Pessoa. Então, toda a rede que nós contratamos, são quase 18 hospitais. Então, eu tenho uma mania de solicitar aos diretores. Eu não tenho medo de errar, que na grande maioria das vezes, 60% dos doentes não são pessoenses. Então, tá desigual. Não está certo isso. Então, a gente definitivamente precisa de ajuda, e aí é onde entra a boa política partidária. A gente precisa de ajuda para uma redistribuição mais organizada disso. Sabe? Mas eu não tenho medo de errar. Relação hoje, doutor Luiz, com a Secretaria do Estado é boa, com o doutor John? É boa. O doutor John é um parceiro. Eu fui da gestão do Estado até vir para a Prefeitura. Certo. Então, o meu entendimento era muito mais localizado. Né? Eu me preocupava com o Hospital de Trauma, o senador Humberto Lucena. Quando cheguei na Secretaria de Saúde do município, eu vi, aí é que eu realmente entendi a grandeza que é aquilo ali. 1 bilhão, quase 1 bilhão e 100 milhões de orçamento faltando. O trauma? Não, a saúde. A saúde de João Pessoa. 1 bilhão, quase 1 bilhão e 100 milhões e faltando. Justamente por conta dessas incongruências, dessas inconsistências. É 26% do orçamento, não é isso? A gente chega... Não, a obrigatoriedade são 15%, a gente chega a 22%, 23%. É o que é investido. A 26% da educação é o contrário. Isso é o que é investido pelo prefeito. Ele tem uma prioridade muito grande, inclusive eu acabei de sair do gabinete onde nós estávamos discutindo justamente orçamento, porque existe um gasto impressionante. Para você ter uma ideia, vou dar um dado seco aqui. O Opera Paraíba é um projeto fantástico, tanto é que nós replicamos em João Pessoa com o Opera João Pessoa. Sim. É um programa que ganhou repercussão nacional e foi fantástico, fenomenal. São cirurgias muito importantes, mas geralmente cirurgias de baixa complexidade. Então o Estado gastou, com todas as cirurgias do Estado, 52 milhões de reais em 2022. João Pessoa gastou, só com as cirurgias que a gente faz aqui, 54. Nossa. Por quê? Porque a gente faz cirurgias de alta complexidade, a gente faz cirurgia cardíaca, 130 cirurgias cardíacas por mês. Ponto de safena, troca de válvula. E o custo é muito alto. É muito alto.
É no Santa Isabel, as cirurgias cardíacas? Não, em hospital contratado. Hospital contratado. Exclusive os particulares. Exclusive os particulares. O paciente do SUS ele vai ficar num apartamentozinho igual o privado. Uma pessoa paga isso. Sozinho no quarto, com TV, ar-condicionado, faz a cirurgia e fica no mesmo lugar que o paciente que está com plano de saúde. Se recuperando faz. João Pessoa paga os transplantes. Transplante de fígado, coração, rim. Quem faz, Hospital da Unimed, Nossa Senhora das Neves, pago pela Prefeitura de João Pessoa. Entendeu? Cirurgia vascular, uma cirurgia de altíssima complexidade, a referência, João Pessoa. O tratamento oncológico de todo o estado, referência, João Pessoa. Tudo isso começa, secretário, no PSF. As cirurgias bariátricas tudo isso também, começa né? no PSF. Tudo isso começa no São PSF. São regulados e tem todo aquele procedimento. Exatamente. E findam numa sala de cirurgia. Tem cirurgias bariátricas também, né? As cirurgias bariátricas, única cidade... Primeira e única cidade do estado, obviamente, primeira cidade do Brasil a fazer, municipalizar a cirurgia metabólica, a cirurgia que é uma cirurgia de alta complexidade, feita lá no Hospital Santa Isabel, que também tem um custo importantíssimo, mas o prefeito ele tem uma vontade muito grande de transformar a saúde de João Pessoa. Doutor Luiz, são 13h50. Dá para ficar mais uns 15 minutinhos com a gente? Dá o tempo que vocês quiserem. Então, Coxinha, vamos cumprir logo o nosso intervalo comercial que a gente tem que cumprir aqui. Na volta, mais informações, mais perguntas para o doutor Luiz. Eu quero saber o seguinte, a rede de UPAs que a gente tem em João Pessoa é suficiente? Como é que está a vacinação da bivalente? Felizmente, a gente começou ontem em João Pessoa a aplicar a bivalente para quem é acima de 18 anos. Fábio Augusto tem mais perguntas, tem pergunta de Juliana, de Petrônio. Então, não troca de sintonia, o intervalo é rapidinho. A gente vai ali, na volta, a gente conclui a entrevista com o secretário de Saúde de João Pessoa, Dr. Luiz Ferreira. Rapidinho, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Corre, tá acabando o feirão! Smart TV de 43 fica 10 de R$ 179,90. Smartphone S21 FE 5G sai por 10 de R$ 279,90. A fritadeira grande é apenas R$ 299. Sofá 2 e 3 lugares é 10 de R$ 99,90. Armário de cozinha é R$ 499. Sanduicheira ou ventilador é R$ 79,00 cada. E o liquidificador Talmar Pechincha, só 10 de R$ 8,90. Tá acabando o feirão do Armazém Paraíba. Não perca! Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. Sabe por quê? Porque aqui você se diverte, faz suas compras e passeia com os amigos ou a família. Seja para um cineminha, um boliche, para levar as crianças no parque, almoço, jantar ou lanchinho. Aqui é o seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem! Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Pop FM 89,9.
99.3. Se não pode ir até o Análises, a gente vai até você. Coleta em domicílio do Análises. Segurança e precisão no conforto do seu lar. Ligue e agende a sua coleta. Laboratório Análises, sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Conquiste seu emprego com as profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Prepare-se na melhor escola técnica da Paraíba, a São Vicente de Paula. Matrículas abertas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, corretor de imóveis, laboratórios, edificações e eletrotécnica. Fale agora pelo WhatsApp 987347332 e ganhe uma bolsa de estudos com descontos especiais. Escola Técnica São Vicente de Paula, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bahia. Conhece a história do seu Antônio? Seu mercado é a vida dele e onde ele passa a maior parte do tempo cuidando do negócio da família. Seu dia era tão corrido que não sobrava tempo pra nada. Então ele conheceu o Brinks Complete, uma solução que simplificou a gestão do dinheiro e o liberou para fazer o que mais gosta: atender clientes e gerar novos negócios. Seu dia deixou de ser cheio para ser completo. Se identificou? Acesse br.brinks.com ou ligue 839-9134-5067 e mude também a sua história. O que tem valor, tem Brinks. Fique seguro, a gente protege tudo o que você conquistou. Cuide bem do que você tem de mais valor. Com o seguro empresarial do Sicoob, você protege o seu patrimônio em caso de incêndio, raio e explosão, além de ter coberturas adicionais para outros tipos de ocorrência. Procure o Sicoob Centro-Nordeste e saiba mais informações. Ligue 83 3241 8745. Você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 51 72. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h57. Deixa eu dar uma dica importante para você, viu? Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 13h57. Pepa, vamos aproveitar os últimos minutos aí, pelo menos mais uns 15 minutos com o doutor Luiz Ferreira Júnior, filho, né? Luiz Ferreira, filho, secretário de Saúde de João Pessoa. A gente conversava aqui nos bastidores um monte de coisa. Vamos chamar essa conversa aqui para o público, Dentre elas, Fábio, que a gente estava papeando aqui no intervalo comercial, é sobre as aplicações da Bivalente. Eu tomei na semana passada, semana atrasada, enxerido que tomei a Bivalente e tomei também a influenza. É a reação braba. Mas como é que está? O pessoal está aderindo a essa nova vacina, doutor Luiz? Ontem nós iniciamos, graças a Deus, a vacinação em massa, né? A Bivalente ainda era um imunizante aplicado para grupos específicos. E ontem, com a liberação, com a orientação do Ministério da Saúde, nós liberamos para pessoas com 18 anos ou mais que tenham feito pelo menos 2 doses do esquema básico e que tenham um intervalo entre a última dose e o dia da vacina, da bivalente, de 120 dias. Então, toda e qualquer pessoa que esteja com essas características pode fazer uso da bivalente. Bivalente é um imunizante mais completo, um imunizante que pega as cepas diferentes, um imunizante que foi mais estudado, né? Existia um debate inicial se tomava vacina, não tomava, e graças a Deus a grande maioria da população entendeu que tinha que se tomar. Então é um imunizante que vem para consolidar, graças a Deus, a vitória da sociedade organizada contra um vírus, contra uma pandemia, uma coisa que a gente nunca imaginou viver.
Né? Ela é um pouquinho mais forte, né, secretário? Ela na realidade ela é mais abrangente. Né? Nós tínhamos imunizantes que pegavam cepas específicas, geralmente os tipos de vírus do SARS, da Covid-19 mais específicos. A bivalente ela tem uma abrangência maior. Então ela pega de forma homogênea várias cepas diferentes, vários tipos diferentes de vírus. Então ela tem uma eficácia, uma efetividade maior que os imunizantes anteriores. Há internação ainda? Então, aí foi a grande vitória da vacina em relação a qualquer descrédito que existia. Nós tivemos três grandes ondas. Nós tivemos uma onda em que a população era completamente virgem de imunidade, onde morreu muita gente jovem. Acho que vocês aqui devem conhecer, todo mundo conheceu, uma pessoa jovem, então aquela história de grupo de risco caiu por terra, porque muita gente jovem morreu. Nós tínhamos, era realmente uma grande incógnita. E eu, como médico intensivista na época, nas UTIs, eu realmente vi um desespero. Estava ali dentro do Nossa front senhora, mesmo, né? Foi um período de guerra, parecia que eu estava realmente numa guerra. Nós tivemos uma segunda onda, onde nós tínhamos uma população pequena, vacinada, principalmente idosos, e aí nós começamos a ver realmente uma heterogeneidade daquele povo que era internado, muito jovem internado e menos idoso, então já um ponto muito favorável para a vacina. E nós tivemos a terceira onda, em que nós tínhamos a grande maioria da população vacinada. Praticamente não se morreu na terceira onda. Então a gente nunca teve sobrecarga hospitalar na terceira onda. Por quê? Por causa da máscara? Por causa do distanciamento social? Não, por causa da vacina. Foi a vacina que mudou a nossa história em relação à Covid-19. A vacina, não tenha dúvida disso. E agora a gente está consolidando. Né? A nossa relação, mas provavelmente... ainda resiste de internações por conta da Covid? Não, nós temos eu não sei a data exata, mas nós temos há mais de 3 meses, estamos há mais de 3 meses livres de pacientes internos por Covid-19. Muitas vezes o paciente interna por outra coisa, então teve um infarto agudo do miocárdio e lá faz o diagnóstico que está com Covid, mas assintomático. Ou seja, é a consagração da ciência em relação a qualquer descrédito, a qualquer falácia política que existiu. Doutor Luiz, em relação à bivalente, tem vacina suficiente, né? O senhor já trouxe a informação. Ontem começamos aqui em João Pessoa a vacinar o público acima de 18 anos também. Tem vacina suficiente e onde se vacinar? Nos postos de saúde, aquele posto no Mangabeira Shopping está funcionando até 10 horas da noite. Queria que o senhor reforçasse aí, porque ainda tem gente que insiste em não procurar se reforçar. É verdade. Nós estamos vacinando em todas as nossas unidades básicas de saúde, nas policlínicas municipais, no centro de imunização, e aí horário comercial, né? Para aquelas pessoas que trabalham durante o dia, não podem ir nesse horário, nós temos lá no estacionamento do Shopping Mangabeira um horário estendido que vai até às 10 horas da noite. Basta chegar com documento, com foto, que vai ser vacinado. Em relação ao número das vacinações, eu tenho uma lógica diferente. Na realidade, o prefeito me colocou esse questionamento e eu realmente concordei. A gente recebe a vacinação do Ministério da Saúde. Então, Fábio, vamos lá, que eu receba 1.000 doses de vacina. Eu tenho que aplicar as 1.000. Não tenho que esperar ter mais. Eu tenho que aplicar até acabar. Eu tenho que aplicar até acabar. A vacina é para estar no braço do povo, como o prefeito já disse, e não guardada em geladeira. Então essa é a lógica. Tem vacina suficiente? Nós temos um quantitativo importante de vacinas, mas nós vamos vacinar até acabar o último frasco. E vamos pedir mais, e vamos pedir mais. Um número aí. Quantas já foram vacinadas em João Pessoa? Nós já vacinamos 24 mil pessoas 24 mil. com a bivalente. Ou seja, é uma vacinação. Tem muita gente ainda pela frente. Tem muita gente. Mas nós a nossa lógica chegou, vacina até acabar. E vamos pedindo mais, e vai chegando e vacinando até acabar. Vai ter vacina para todo mundo, não tenho dúvida disso. E eu fui no Mangabeira Shopping, fila 0. Tá com medo? Eu tava pensando em hoje, mas esse jogo do Flamengo... Vai não, deixa pra amanhã. Até porque hoje vai ser tenso, né? É verdade. Fábio Augusto, perguntas para o secretário, Fábio. Eu só queria saber a respeito de consultas. Como é que está o processo de consultas hoje? A demora para os pacientes que precisam de uma determinada consulta? Nós temos Fábio Augusto, e isso aí eu não tenho o menor medo de dizer, fragilidade em algumas especialidades. Por exemplo, reumatologia. Uma especialidade onde o tempo de espera para uma consulta é grande porque tinham poucos profissionais. Ontem nós recrutamos do concurso anterior mais 6 reumatologistas, para que a gente tenha maior agilidade nisso. A forma de marcação também da Prefeitura de João Pessoa era muito arcaica.
Então era muito papelzinho que vai para regulação, depois volta, depois vai para lá. Os prontuários eletrônicos estão funcionando? Aí veio a implantação dos prontuários eletrônicos e agora nós vamos ter a implantação do aplicativo João Pessoa Conectada. Olha aí. Onde o próprio usuário vai marcar sua consulta do celular, do aplicativo. Eita. Ele vai ter a requisição do médico. É um aplicativo? É um aplicativo, João Pessoa Conectada. Olha, já existe, já foi contratado, a gente está em processo de implantação. A saúde ainda não posso acessar, não. Ainda não. Mas a gente está em processo de implantação, mas provavelmente semana que vem você já possa. Olha aí. Quem sabe eu não consigo um endocrinologista. Você já vai que tirar... Unimed não dá, né? Nós temos vaga sobrando de endocrinologista. Olha aí, pronto. Então você vai tirar uma foto da Pra semana eu requisição. perturbo o senhor, viu, doutor Luiz? Não tem dúvida. Você tira uma foto e vai conseguir marcar do seu celular. Né? Nós temos uma rede... cartão SUS? Um cartão. Você vai fazer o seu cadastro, onde ele vai pedir, né, alguns dados, ou cartão de CPF, ele vai pedir alguns dados que identifiquem você como usuário aqui de uma pessoa e você vai conseguir marcar pelo celular. É óbvio que não vai ser a única forma de marcação, porque tem pessoas que não têm celular, né? Então, mas aí a gente vai conseguir, com o prontuário eletrônico, fazer a marcação diretamente do PSF. Não vai precisar mais o cara se deslocar até a Epitácio Pessoa, depois voltar. Às vezes o cara não tem dinheiro nem para comer, vai ter dinheiro para ir até Epitácio, voltar para o posto, esperar a marcação. Tempo também, né? Tempo também, isso levava tempo. Nós temos uma rede muito grande que precisava de otimização. Então, por exemplo, Fábio, eu tinha lá, 6 cardiologistas na Policlínica de Mangabeira, estou dando um exemplo. Certo. E nenhum na Policlínica de Jaguaribe. Então, aquela área ali de Jaguaribe esperava não sei quanto tempo e o de Mangabeira muito rápido. Muito rápido. Então, essa racionalização que tem que sair do interesse pessoal e partir para o interesse público, muitas vezes, não, mas eu moro mais perto daqui, eu prefiro trabalhar aqui, mas não é interesse da gestão, do coletivo. Então, a gente teve muitas solicitações de demissão por isso. Também. Imagino. Então, a gente teve que fazer essa relocação, a gente teve que se indispor muito, mas a gente não está aqui para agradar uma minoria. A gente está aqui para ajudar uma maioria, né? Sim. Então, eu tenho muita tranquilidade. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Eu tenho muita tranquilidade em dizer que esse problema de demora, principalmente em algumas especialidades, ele vai acabar. Ô, doutor Luiz... Conecta, João Pessoa, vou anotar aqui. Não, mas você tem plano de saúde? Não tenho, mas eu não consigo um endocrinologista. Eu não consigo. João Pessoa Conectada. Continua, não vai deixar a doutora, não vou nem dizer o nome dela, senão ela vai ficar com Não, ela não me atende. Deixa eu dizer, doutor Luiz, aqui e acolá, a gente, sobretudo políticos, né? Vamos para redes sociais, tá faltando medicamento, não tem uma dipirona, não sei o quê. Como é que tá a questão dos medicamentos nas unidades de saúde de João Pessoa, aí engloba o UPA e tudo mais, os hospitais? Como é que está aquele programa de distribuição de medicamentos em casa? E eu queria também aproveitar que o senhor dissesse, a rede de UPAs de João Pessoa é suficiente? Precisa mais alguma UPA? A gestão do prefeito Cícero Lucena estuda a possibilidade de implantar mais alguma UPA aqui em João Pessoa? Deixa eu acrescentar aí, secretário. É normal e é natural, faltam médicos em vários postos de saúde no Brasil afora. João Pessoa, por ser uma capital, é menos difícil de faltar, mas falta. Vez e outra a gente escuta, tá faltando médico no nosso PSF ou não? E só recebo um abraço do nosso ouvinte Arroz, está mandando um abraço para o senhor. Pode ficar à vontade, Tolê. Em relação aos médicos no PSF, nós, quando assumimos a gestão, quando o prefeito assumiu, existiam 58 equipes de saúde da família sem médico. 58. Há mais de 60 dias atrás, nós zeramos isso aqui. Não existia nenhum PSF sem médico. Sim, acontece rotatividade, muitas vezes passa numa residência médica, sai, vai... Acontece essa rotatividade. Então, para não ter demora na substituição, o que é que a gente fez? A gente deixou pré-aprovado já 15 processos de substituição. Bacana. Então, o médico saiu, a contratação é imediata. Não existe essa questão de passar por alguém... Não, é imediata, não fica sem médico. Certo? Além do reajuste salarial que foi dado pelo prefeito, de 33% em cima do salário base, mais 58% em cima da hora extra, incentivos para poder dar plantão também nas unidades de pronto atendimento, isso fez com que, e obviamente a reestruturação física, isso fez com que a falta de profissionais praticamente acabasse. Né? É óbvio que uma vez ou outra você vai ter uma ausência, mas a substituição é imediata. Basta que nós saibamos
E aí eu até agradeço a quem faz o ajuste, quem pensa que está criticando, não está me ajudando. Dizendo, tal unidade está sem médico, muito obrigado, vou contratar agora outro. Né? Então isso até nos ajuda. Em relação às críticas de falta de medicamento, feita principalmente por um radialista específico, ou ex-radialista, eu não sei, é aquele tipo de coisa, sabe, Fábio? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá vendo? Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando você recebe uma crítica, e eu recebo críticas de forma muito tranquila, porque geralmente a crítica me faz melhor, me faz olhar para aquele ponto específico, me faz crescer, não deixa com que eu me acomode. Eu não tenho problema nenhum em ser criticado, porque eu entendo que elogiar é mais difícil. Mas quando você banaliza a crítica, você perde a credibilidade. Então, quando uma pessoa critica tudo e todos, não existe ninguém bom. Todo mundo é ruim, todo serviço é ruim. Você começa a parar de olhar para o que aquela pessoa diz. Perde a credibilidade, para de ajudar. Então, pode falar à vontade, porque, infelizmente, já perdeu a credibilidade e eu não olho para o que essa pessoa especificamente diz. Problemas pontuais podem até existir, Lógico, vão existir sempre, eu não tenho problema nenhum em dizer. Uma vez eu estava numa rádio e um ouvinte ligou e disse, olha, a farmacêutica entrou de férias, não tem ninguém para substituir, não estão dando remédio. Aí o radialista perguntou, eu digo, eu estou errado, estamos errados. Se isso aconteceu, vamos lá botar uma farmacêutica no lugar. Está errado, muito obrigado por avisar e vamos lá. Não é crítica isso, é uma constatação. Você pode criticar sem ofender e pode elogiar sem bajular, né? O bacana é isso. Exato, não tem problema nenhum com isso. Em relação a medicamentos, nós estamos numa fase muito boa de medicamentos. Num abastecimento muito bom. Né? A nossa relação com as empresas mudou completamente. Hoje as empresas olham para João Pessoa não como um a mais, como o último lugar. Eu vendo a todo mundo e o que sobrar eu vendo a João Pessoa. Elas não olham mais assim. Hoje existe um respeito em relação à Secretaria Municipal de Saúde. Nós moralizamos. E aí, obviamente, com o apoio do prefeito Cícero, essa relação que era muito conflituosa. As empresas não tinham pudor em negociar com a Secretaria de Saúde, colocar preços muito baixos que não iam poder cumprir depois. Extorquir, querer passar uma quantidade menor de remédios e o gestor ali naquela ansiedade de não deixar faltar e não existia nenhum tipo de punição. Nós criamos, sob a orientação do prefeito, uma comissão de acompanhamento desses contratos. Mais de 60 empresas foram notificadas, mais de 10 empresas foram impedidas de licitar. Então hoje só entra nas concorrências públicas de João Pessoa para vender produtos a João Pessoa aquela empresa que vai poder cumprir. Bacana. O que está prometendo. Então eu não quero que bote o preço mais baixo do mundo para não cumprir depois. Bote o preço de mercado. Sim. É o preço de mercado que a empresa tenha lucro e que eu receba o produto. É simples assim. Entendeu? Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. A relação mudou, a gente compra num quantitativo maior, existe uma racionalização muito maior em uso desses insumos. Então, é só pedir. Hoje é muito fácil fazer a comparação. Não precisa eu dizer nada, nem o crítico dizer nada. Coloque no Google como era e como está. É botar no Google demais, né? como era e como está. Coloca 2020, ortotrauma 2020, fotos. Tem lá no Google, imagens. Ortotrauma 2022. Ou 2023. Fotos, imagens. E faça o seu julgamento, ouvinte. É simples assim. Vai ser o maior barato. E a nossa rede de UPAs, doutor Luiz? A nossa rede de UPAs. Nós temos 4 UPAs em João Pessoa, todas porte 2. São UPAs que, obrigatoriamente, pelo Ministério da Saúde, precisam de 3 médicos a cada 12 horas. Nós temos 6 a cada 12 horas. Nós temos o dobro porque a nossa demanda é muito alta. Certo. É insuficiente. É insuficiente. Culturalmente, muita gente que procura a UPA poderia ser resolvido no PSF, mas na UPA faz exame na hora, faz exame de imagem na hora. Então, existe um vício cultural que é difícil de tirar a curto prazo. Então, eu não vou nem ficar batendo muito nessa tecla. O prefeito ele já tem um projeto, nos autorizou hoje de manhã a procurar, na realidade os terrenos já foram indicados, mas a fazer o projeto físico estrutural de mais 2 UPAs. Olha mais uma manchete, Juliana Carneiro. Depois do Conecta João Pessoa. Um no bairro
das Indústrias e outra... João Pessoa conectada. No bairro das Indústrias e outra na região do Geisel. Olha aí. Então vão ser 2 UPAs a mais, do mesmo, na realidade uma delas com um porte até aumentado, que vai ter cirurgião, ortopedista nessa UPA. A gente espera que com isso a gente consiga dar uma vazão aos casos de emergência, impeça que existam filas, pessoas esperando há muito tempo, né, nas nossas recepções. A gente espera começar esse ano a obra. Mas uma coisa é certa, antes do prefeito acabar o mandato, as 2 UPAs estarão funcionando. Então aí, Juliana, para reforçar ainda mais a manchete. Sim, como é o nome, porque tem um bocado de gente já pedindo aqui o nome do João Pessoa Conectada. João Pessoa Conectada. E ainda não está disponível. Estão me perguntando. Já está disponível no pré-histórico? Ainda não. Próxima semana? Se Deus quiser. As últimas para o Dr. Luiz, porque... Coxinha, cadê a foto, hein, Luiz? Bota da tela, ele já criou até um emojizinho ali. Até um emoji. Rapaz, ele já tá dizendo, mas a gente já extrapolou mesmo, né, Coxinha? São 14 horas e 15 minutos, tá na hora mesmo pra gente terminar, e até porque tem que deixar o Dr. Luiz trabalhar. Tem mais alguma? Tá satisfeito? Um abraço. Satisfeito, pai. Tá satisfeito? Satisfeito. Deixar o secretário almoçar. Dr. Luiz, obrigado mesmo. Repetir o que eu já disse, não é missa de corpo presente. A saúde de uma pessoa tá melhor. Tem que melhorar? Sempre tem que melhorar. Sempre tem que melhorar, né? Mas eu acho que vocês estão no caminho certo. Se a Unimed tem, meu irmão. Se a Unimed tem, né, Pepe? A gente paga tão caro, né? Pois é. E, assim, obviamente, o senhor trouxe notícias muito bacanas, vão render manchetes. E parabenizá-lo pelo trabalho e dizer, conte sempre com esse programa, com essa rádio. Quando quiser se comunicar, não precisa nem bater na porta. Pode meter o pé na porta e tá. Obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado pelo espaço. É sempre bom conversar com radialistas que querem escutar essa parte técnica, essa parte realmente que importa para a população, que é o que ela vai utilizar. Muito obrigado, agradeço, estou sempre à disposição. Bom demais. Conversamos com o Dr. Luiz Ferreira, secretário de Saúde de João Pessoa. Fábio Augusto, a palavra final é que fica. Um abraço. Não vá secar o meu Mengão hoje, não. Um abraço. Pepa Torres, a palavra final. Um abraço, até amanhã. Tá combinado? Feijoada de Manaíra hoje mesmo? Feijoada de Manaíra. Na fé, vai dar certo. Força e fé. Força e fé. Gente, obrigado demais pelo carinho da audiência. Eu não desligo o seu rádio. Muita música boa na Pop agora com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, Wallace Bezerra e equipe com Hora H. E amanhã às 6 da matina, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Tá todo mundo pop! Vai!